Café, nós teremos como tema Mulheres nas Exatas, Porque, sim. O de hoje é especial porque nós estamos em parceria com o programa de extensão Porque, Cidade Educadora, da URCA. Então, eu queria chamar para cá a Allana Barreto para dar uma breve apresentação a respeito do que é o programa. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença. Morreu aqui. Não vi nem a risca. Não vai ter. Eu acho que dá para ouvir aí atrás? Tranquilo? Enquanto vai buscar o microfone, eu vou falando sobre o programa para adiantar, né? Pode ser? Eu tenho um retorno do meio-dia. Então, primeiro agradecer a vocês todos pela presença, né, todos e todas. Falar um pouco sobre o Paideia. O Paideia é um programa de extensão da Universidade Federal do Cariri. É um programa de extensão que existe desde 2015, né, e ele tem por objetivo viabilizar espaços de debate como esses, né, considerando essa perspectiva de a gente construir conhecimentos, saberes, entendimentos que nos levem a uma convivência mais adequada, né? Então, dentro do programa, nós temos um projeto chamado Educar para o Outro Mundo, e nesse projeto, especificamente esse ano, a nossa intenção é debater gênero. Então, através do contato com a Daniela e com o Romário, que estão aqui, né, que é o pai dela, agradece de modo especial, né, no Núcleo de Pesquisa, Ensino e Física, a gente pensou que seria muito interessante trazer esse debate de gênero para dentro do curso de exatas, já que o Paideia é um programa de extensão que vive, né, respira dentro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Então, a gente achou que seria um debate interdisciplinar bem interessante, né, e que não precisava a gente justificar muito porquê. Por isso que o nome a gente pensou coletivamente, né, que a ideia era Mulheres nas Exatas, porque sim, né, porque nós podemos estar nos lugares que nós quisermos estar. E nós não precisamos estar nos justificando acerca das nossas escolhas, né, acerca das nossas carreiras e dos lugares que nós queremos ocupar no mundo. Né? Então, por isso, eu espero que nós tenhamos um debate bem caloroso, interessante, uma conversa, na verdade. Os eventos do Paideia, geralmente, a gente faz em ambientes circulares, abertos, né? A gente espera que numa próxima oportunidade nós possamos nos encontrar de novo, né, em outro espaço, até que a ideia é que nós tenhamos essa parceria através de ações assim itinerantes. Então, agradeço mais uma vez, né, e convido cada um de vocês a partir de agora estar junto com o Paideia em outras oportunidades. E agradecer também especialmente às professoras e a aluna e discentes que atenderam ao convite da URCA e da UFCA. Muito obrigada. Agora, para compor a mesa, eu chamo Allana Kellen Lima Santos. Ela possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri, mestrado em Química Orgânica pela UFC, doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Piauí e é presidente da Comissão de Ética e coordenadora do Laboratório de Química da Universidade Federal do Ceará. Também chama a professora Kátia Regina de Assis Nassif. Possui graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Regional do Cariri e especialização em Matemática também pela Universidade Regional do Cariri. E atualmente é professora e coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura da Faculdade Dr. Leão Sampaio. Também chamamos Maria de Fátima Silva Rodrigues, que é graduanda em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Cariri e secretária-geral do Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais. Por fim, Lívia Nádia da Costa Leite, graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Regional do
Boa tarde, pessoal. Sou a professora Allana, né? Sou professora de Química na Universidade Federal do Cariri e agradeço o convite de vir participar dessa mesa, né? Em que é muito, vamos dizer assim, significativa, representativa da nossa atualidade, desde sempre. Quando a gente, né? Esqueci o nome da moça. Que a Luciane me convidou, ela falou que o tema era Mulheres nas Exatas, porque assim, foi semana passada, esse foi muito corrido, então eu não tive muito tempo para preparar, então vamos desculpando antecipadamente qualquer coisa. E eu pensei, bom, se são as mulheres nas exatas, por que não fazer um apanhado de algumas mulheres que marcaram a história das exatas? Então eu trouxe aqui alguns slides. E dentre esses slides nós vamos ver mulheres que atuaram na química, na física, na matemática, engenheiros, agrônomos, engenheiros de modo geral. Tá? E a primeira que eu pude identificar de acordo com o meu levantamento é que a primeira química foi uma alquimista babilônica, né, que trabalhava com perfumes e que o nome dela, né? Taputi Benatecari, tá? Ela nasceu por volta de 1200 a.C. Não tem muita coisa sobre ela. E que ela fez, na época, um avanço muito significativo na área da química. Ela trabalhou com a produção, como eu falei, de perfumes. Ela trabalhava com bálsamo, com mirra, com óleos, flores, tá? E cosméticos, fármacos. E nisso ela deu um avanço naquele tempo para a ciência. Depois eu vi a Maria, a judia, né? Ela também era química, né? Era denominada como alquimista, tá? Filósofa grega, e dentre vamos dizer assim, os feitios dela, ela desenvolveu alguns aparelhos. Dentre eles foi o banho-maria, que nós conhecemos e utilizamos até hoje, tá? Um instrumento de destilação que ela denominou de Kerotaques. O Kerotaques, atualmente, ele foi adaptado e atualmente ele é conhecido como Soxler, que é uma extração a quente. E também um aparelho de sublimação, onde captava os vapores das substâncias. E aí esse ela denominou de tribicus. Aí aqui nós vamos ver as imagens do tribicus e do Kerotaque, que atualmente é o Soxler. Então, o tribicus, a substância ficava nesse balão inferior, seria aquecido e sublimava e era coletado nos 3 balões, nos 3 bicos. E o Soxler, nós vamos ter uma extração a quente, aquecimento, tá? A substância, no caso o solvente, que vai extrair as substâncias químicas, por exemplo, de uma extração fitoquímica, tá? de um vegetal. O solvente extrai a substância, evapora, tá? Condensa lá no condensador e é coletado no recipiente. Passa, por favor. Depois a Jane Marcet, né? Que também é da química. Ela estudou astronomia, matemática, química, música, dança, tá? E ela se destacou por escrever artigos científicos, tá? Textos de divulgação científica, na verdade.
certo? E ela enfatizou que a parte experimental ela deveria sempre vir atrelada à parte teórica. Então, nesses textos de divulgação científica, ela enfatizava a necessidade do experimento atrelado à teoria. A Marianne Pous, né, ela é a esposa do Lavoisier, que acho que todo mundo conhece o Lavoisier, né, que ele é o pai, ele é, vamos dizer assim, ele é a mãe da química moderna e ele é o detentor da lei da conservação das massas, né, da matéria. Nada se cria, tudo se transforma. Né. Ela foi de fundamental importância para, vamos dizer assim, para a vida acadêmica, científica do Lavoisier, tá? Porque ela era quem traduzia os textos para o Lavoisier, do latim para o francês, do inglês também para o francês, claro. E como ele foi acusado de traição, ele foi assassinado e mesmo após a morte, ela continuou lutando, né, para que o trabalho do Lavoisier fosse conhecido. Tá? Então, assim, além de ela ajudá-lo em vida, me ajudou em morte, né, na divulgação. A Almeida Lincoln Phelps, também ela se destacou por escrever livros didáticos, tá? E também no ensino, na parte de ensino-aprendizagem da química. Vamos dizer, ela incentivava a ilustração. Então, assim, se ilustrasse, seria mais didático, seria mais fácil a compreensão. Tá? A Irene Curie é a filha da Marie Curie, né? Então, ela se inspirou nos seus pais e continuou na mesma, assim, na mesma linha, na linha científica. Tá? Então, ela trabalhava junto com o esposo, o Jean-Frédéric, e eles, vamos dizer assim, eles isolaram, tá? Sintetizaram, na verdade, isótopos radioativos. Então, eles trabalharam com isótopos artificiais. Né? Ela é química de formação, tá? Mas estudava muito a partir da física. Nos estudos, ela e o esposo, eles encontraram as partículas subatômicas, tipo os pósitrons, os nêutrons, mas não souberam explicar, e depois os cientistas, esqueci quem estudou os pósitrons. Tá? E o Chadwick que veio descobrir os nêutrons, né, e identificá-los. Ela trabalhou com o primeiro isótopo radioativo, que foi o fósforo, e o fósforo ele via do alumínio. Ela bombardeava o alumínio com partículas alfa e daí ela obteve o fósforo radioativo. E não só o fósforo, mas o nitrogênio radioativo também. E essas substâncias radioativas, elas, vamos dizer assim, estiveram em alta, vamos dizer assim, em crescimento na medicina, na parte de tratamentos do câncer, por exemplo, né, radioatividade. E ela faleceu de leucemia por conta da exposição desses elementos que eram radioativos. A Marie deixa eu respirar, que vou pronunciar. Skłodowska-Curie, tá? Marie Curie, né? Doutora em Física, Sorbonne, tá? Foi a primeira professora de Física dessa universidade e ela veio a ser professora de Física dessa universidade por conta do falecimento do seu esposo, que faleceu de acidente automobilístico.
Ela recebeu 2 prêmios Nobel, um em 1903, juntamente com seu esposo, Pierre Curie, e o Henri Becquerel, pela descoberta do urânio. E em 1911 ela veio a receber Nobel, mas em Química agora. O primeiro foi em Física, o segundo agora em Química, tá? Pela descoberta dos elementos radioativos polônio e rádio. E também por conta de ter isolado o rádio. Um fato interessante na época que ela foi indicada para o Nobel em Química é que no mesmo ano, em 1911, ela foi rejeitada pela Academia de Ciências de Paris como sócia. Então, ela foi rejeitada pela Academia de Ciências de Paris e recebeu o Nobel em Química. Daí ela fundou o Instituto o Instituto Cariri, que trabalha com... Ela começou a trabalhar nessa parte de avanços da medicina em tratamentos de doenças através de radioatividade. Né? E em 1926 ela veio ao Brasil, visitou águas de Lindóia, as águas de Lindóia, que tinha a característica de ser radioativa, de ter substâncias radioativas naquela água. Isso eu já falei. Pode passar. A Maria Gaetana Agnesi, né? É uma matemática italiana que descobriu a solução para equações diferenciais parciais, né? E as usa até hoje. Ela escreveu 2 livros, tá? Sendo que o primeiro ela tratou sobre aritmética, álgebra, trigonometria, geometria analítica, cálculo. E no segundo, ela abordou apenas as equações diferenciais. Tá? A ela é atribuída a chamada curva de Agnesi. Vocês conhecem a curva de Agnesi? É esse desenho aí. Eu não entendo, mas se vocês quiserem eu posso definir como que é essa curva de Agnesi. Sim ou não? Sim? Ela está definida assim. Fixada uma circunferência, toma-se um ponto O, ou 0, nela. De qualquer outro ponto A da circunferência, traça-se a secante OA. Seja M o ponto mediatralmente oposto a O, a interseção entre a reta A e a reta tangente à circunferência do ponto M é o ponto M. Por A, traça-se uma reta paralela a MM e por N uma reta paralela ao M. Seja P a interseção entre essas duas retas. O caminho P faz ao variarmos A e é a chamada curva de Agnesi, está representada aí nesse desenho. Como eu não sou da matemática, eu tive que fazer a leitura, né? Eu não entendo de... Aí a minha intenção é porque eu encontrei um GIF e ele era animado, só que tô vendo que não deu para acontecer a animação, tá? Pode passar. A Ada Augusta Kim, conhecida como Lovelace, ela é matemática inglesa, tá? E ela foi creditada o título de primeira programadora, tá? De toda a história. Ela trabalhou com Charles Babbage e juntos eles desenvolveram um algoritmo que, na verdade, ela desenvolveu o algoritmo para ser utilizado na máquina que eles chamam de máquina analítica. Essa máquina analítica ela não veio a ser construída por conta de questões técnicas e também o alto custo, tá? Questões políticas, legais, etc. Porém, essa máquina analítica ela foi o precursor do computador. Foi assim, teórico, né? Não chegou a ser construído. Gertrude Bala Leão.
tá? Ela não, vamos dizer assim, ela é bioquímica, tá? E ela, desde quando ela perdeu o avô, ela começou a estudar, além da bioquímica, química, virologia, farmacologia, e daí ela chegou a sintetizar, produzir, né? Criou medicamentos que pudessem amenizar, assim, suavizar os sintomas da AIDS, da leucemia, da herpes, da gota também. Tá? E ganhou o Nobel em medicina em 1988. Allana Kellen. Eu coloquei a Allana aqui pelo fato de ela estar incluída como mulheres na ciência, tá? Então, ela era agrônoma e ela desenvolveu, ela fez com que a produção de soja ela aumentasse, melhorasse a produção de soja, tá? E um estudo sobre fixação de nitrogênio, certo? Para que os alimentos, para que pessoas tivessem acesso a alimentos mais baratos. Então ela trabalhou de uma forma a melhorar a tecnologia na agronomia e, tipo assim, obter produtos mais saudáveis, mais baratos. Pode passar. Aí falando um pouquinho das mulheres da matemática, tem a Kátia de Alexandria, né? Era filha de um diretor do Museu da Alexandria, então, tá? E ela escreveu vários livros na área de álgebra e geometria, tá? Porém, no incêndio da biblioteca, esses manuscritos eles foram perdidos, né? Infelizmente. Pode passar. A Maria Mesa Redonda, tá? É uma matemática iraniana que estudou topologia e a geometria nas superfícies de Riemann. Ela estudou no liceu e que esse colégio era somente para quem era superdotado. Ela também conseguiu medalhas de ouro em Olimpíadas de Matemática em 1994 de Hong Kong e em Toronto em 1995. Tá? Também ganhou medalha Fields em 2014, quando ela descobriu como calcular o volume em espaços de superfícies hiperbólicas. Faleceu no ano passado com câncer de mama. A Maria era filha de professor de matemática, tá? E ingressou na área da álgebra. Tá? Ela ficou famosa pelos anéis noetherianos, né? Ela foi professora em Botany em 1924, tá? E estudou estruturas algébricas não cumulativas, que foi usada por Einstein na formulação da teoria da relatividade. Ela também estudou com o Herbert e com o Clive, tá? Em 1900 ela teve permissão para poder frequentar a universidade. A Marie-Sophie Germain é uma matemática francesa também, né? No caso da Germain, ela teve uma educação, vamos dizer assim, desorganizada. Ela saía coletando notas de aulas, tá, para estudar. E nessas notas de aula dela, que ela conseguiu, notas de aula de Lagrange, né?
Então ela pegou essas notas já, foi estudando sozinha, conseguiu entender e começou, vamos dizer assim, uma correspondência com a longe. Só que ela tinha receio de ser ignorada pelo fato de ser mulher, então ela adquiriu um pseudônimo de Emily Leblanc. Né? E quando ela descobriu que o Emily Leblanc era uma mulher, ela teve todo um embaraço com ele, né? Ele começou a respeitar o trabalho dela, teve todo o respeito e tornou-se patrocinador e conselheiro dela. Também o Gauss, né? Ela também teve contato com o Gauss, tá? Também com o Emily Leblanc. E ela ainda, nas suas cartas, ela escrevia cartas, né? E nessas cartas, disquisições aritméticas, tá? Ela tinha provas sobre a teoria dos números, tá? E a teoria de Fermat, que se tornou conhecida como teoria de Germain. Então, ainda temos, deixa eu falar aqui com a Nessa, quase não abordei as físicas, né? A Nessa era uma física austríaca que trabalhou com radioatividade e fissão nuclear. Inclusive, ela ganhou o Nobel em Química em 1944 por conta do trabalho com a fissão nuclear. Tá? Então, olha só, o que a gente pode ver? Que as mulheres, elas sempre encontraram grandes dificuldades, e encontram até hoje, tá? Para se envolver e se destacar em atividades em que antes eram tidas como atividades, como no caso as ciências, né? Coisas de homem. Tá? Isso se dá por conta da dificuldade da inserção da mulher no meio científico, tá? Por conta de preconceito. E esse preconceito, como sendo uma visão superficial de ciência, não é coisa para mulher, tá? E analisando o histórico de todas essas mulheres que se destacaram na escola, na história da ciência, na antiguidade, a gente vai ver que elas eram pessoas que vinham de famílias nobres, ou que tinham alguma influência, né? Que o professor era catedrático, os pais catedráticos, tá? E muitas delas, apesar disso, elas ainda sofriam preconceito, né? Pelo simples fato de ser mulher, tá? E que ainda hoje, em alguns determinados locais, vamos dizer assim, ainda isso ainda é atual. Isso que é bastante antigo, continua ainda na atualidade. Certo que nós já tivemos assim, uma grande abertura, as mulheres já vêm lutando bastante, né? E já têm conseguido um bom espaço. Então, para combater isso, né, coragem, tá? Para lutar, para vencer essas adversidades, esses preconceitos, tá? Lutando. E daí a gente mostra que a gente pode, tanto quanto os homens, né? A gente tem capacidade. Tá? Pode passar. Então, olha, eu coloquei 2018 porque foi o site, o artigo que eu vi datava de 2018, mas essa pesquisa é de 2014, certo? Aí o atual cenário atual, desculpa. O que acontece? A professora Jaroslava Varela Valentova, tá? Que é professora de antropologia pela Universidade Carolina de Praga, na República Tcheca, e docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ela fez um levantamento, um estudo da relação quantidade de mulheres, proporção de mulheres envolvidas nas ciências exatas e versus homem.
Tá? Então, ela viu esse estudo 2013-2014, que um total de 4.859 bolsas fornecidas, disponibilizadas pelo CNPq naqueles anos, naquele período 2013-2014, né? Nas áreas de exatas, apenas 976 bolsas, cerca de 20%, foram para pesquisadores. Então, as mulheres detinham cerca de 20% das bolsas que foram disponibilizadas para pesquisa. Né? Em alguns casos, menos de 5%, como foi no caso de engenharia elétrica. Tá? Foram 13 mulheres agraciadas com as bolsas contra 269 bolsas em que os homens eram detentores. Isso na engenharia elétrica. Aqui o gráfico mostra uma relação distribuição de bolsas por gênero em ciências. Na física, 806 bolsas elas foram destinadas para homens, pesquisadores, enquanto que apenas 101 para mulheres. Na engenharia, como eu falei, 269 homens, 13 mulheres. Na matemática, 29 mulheres, 271. Então, o que a gente vê? Que a proporção está bem, vamos assim, a diferença é bem grande em qualquer uma dessas áreas, né? E com relação ao gênero e membros da Academia Brasileira de Ciências, separado por gênero, nós vamos ter 86,72% dos membros da Academia Brasileira de Ciências são homens, tá? E 13,28% são mulheres. Então, olha só, existem, provavelmente dados, mais de 900 membros, então quase 1.000, em torno de 1.000, dentre os falecidos na academia, tá? Aí a gente pensa assim, olha, como que a gente vai corrigir essa falta de equidade? Como que a gente pode corrigir, né? Eu creio que o primeiro passo é identificar o problema e, vamos dizer, aceitar o problema que existe essa diferença, né, de equidade, tá? E trabalhar políticas públicas, certo? Específicas, né? Em que possam encorajar e incluir a mulher nas exatas, tá? No Reino Unido existe a Equality Challenge Unity, tá? Na Austrália tem a Science in Australia Gender Equity. E no Brasil, né? Bom, eu pesquisando, eu encontrei que no Brasil, o CNPq, ele, vamos dizer assim, ele incentiva, tá? Tem um programa chamado de Pioneiras da Ciência, tá? Eu vou ler aqui o nome de algumas mulheres da ciência que estão inclusas nesse programa, tá? Elisa Frota, pessoa da física, Elza Furtado Gomide, da matemática, Johanna Doberheim, a engenheira agrônoma que eu falei, Marília Chaves Peixoto, da matemática. A Johanna, ela faleceu em 2000. A Marília Chaves Peixoto, da matemática, ela faleceu em 1961. Neuza Mato, da física. Sonja Asper, da física, faleceu em 1948. Blanca Vladislau, da química. Ela é polonesa, porém veio para o Brasil muito pequena, então ela se naturalizou brasileira, né? E ela faleceu em 1912. Esse levantamento dessas pioneiras da ciência no Brasil foi um estudo realizado por Ildete Pereira de Mello e Lígia Rodrigues, tá? E eu também encontrei o site Elas, tá?
que é um Fundo Brasileiro de Investimento Social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo de mulheres. Isso em todas as áreas, não só nas exatas. E nas exatas tem, vamos dizer assim, o elas específico, que é o elas nas exatas. E existem alguns projetos que já estão sendo desenvolvidos, como circuitos maleáveis, OpenTech, Virando o Jogo, Aquaponia, Elas na Ciência, Nativas Digitais, Performance, Empoderadas, Engenheiras da Borborema e Fórmula SAI. Pode passar. E eu tentei fazer um breve levantamento de algumas mulheres nas ciências exatas, né? E é isso. Como o site Elas fala, vamos levar as mais meninas aonde elas quiserem. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer, é sempre uma alegria estar aqui. Eu sou filha da casa, né? Eu fiz engenharia aqui, estudei matemática aqui também, antes de engenharia, trabalhei aqui e hoje minha filha, eu tenho orgulho de dizer que ela é filha da casa de um curso que eu tenho assim, bastante carinho, que é Física, né? Eu sou mãe de Clarinha, Clara. Clara Nassif. Bom, a Allana falando de elas, né, na matemática, eu me lembrei que eu conversando com uma ex-aluna nossa daqui da matemática, a Margarida Albuquerque, ela tem um trabalho muito bonito que foi aprovado nesse projeto Elas na Matemática, né? Então, e não foi tão divulgado, mas a Margarida foi aluna nossa. E eu estou vendo aqui também ex-alunos e alunos e colegas de trabalho, eu fico muito feliz de estar aqui. Quando eu estive por aqui, sendo professora, meus cabelos não eram brancos. Eu vim ter mais um bate-papo assim, informal com vocês, falando de como, não diria difícil, eu diria diferente ser professora de matemática num ambiente assim tão rude, né, para a mulher, né? Eu nunca tinha parado assim para pensar como era difícil, até pessoas relatando. Eu sempre fui meio transgressora, desde pequena mesmo. Diziam que eu tinha que brincar de boneca, eu empinava pipa, né? Diziam que eu tinha que usar saia, eu usava calção de menino, né? Enfim, eu fui transgressora e eu faço questão, eu tenho orgulho de ser. E diziam, inclusive um professor meu, quando eu fazia matemática, gente muito boa, Deus o tenha, mas ele disse, Kátia, por que você está fazendo matemática? Por que você não vai fazer pedagogia igual minha mulher? Ele cometeu 2 erros aí, né? Primeiro, eu não gosto de menosprezar a área das humanas, porque eu não vejo as ciências com essa divisão, né? Eu vejo que tudo é uma coisa só. Não existe nada difícil e nem fácil, existe o que a gente gosta de fazer. E aí ele disse, minha mulher fez pedagogia, ela dá aula no fundamental e cuida dos meus filhos. E você devia fazer a mesma coisa, né? Na época, e ainda hoje, eu namorava com uma pessoa que estudava matemática também, hoje é meu marido, e ele dizia que eu me saía bem nas provas, ele era professor de física, porque tanto eu aprendia com meu marido, como eu sentava perto e pescava. E eu fiquei muito chateada, né? Aí eu dizia, então assim, você vai sentar longe de mim e a gente ia sentar longe. E eu entrei nessa de competir mesmo, sabe? Mostrar que eu podia. E eu nunca mais sentei perto do meu marido, porque ele dizia que eu ia pescar. E assim foi. E eu acho que a gente vai conquistando o espaço da gente com os desafios mesmo, sabe? Quando diziam que eu não podia, eu ficava com muita raiva e ia mostrar que eu podia. Os colegas de sala também, quando eu fazia matemática, que era o S na época, né?
Foi antes de ter a junção da Faculdade de Filosofia do Crato com a URCA, e aí tinha muito mais menino na sala do que menina. E as meninas caladas e tímidas, e quando tinha alguém que se saía, e eu era assim, transgressora mesmo, sofria bullying mesmo, assim, preconceito, a gente era boicotada, tipo de ficar excluída. E eu sempre fui apresentada e não gostava disso, e batalhei, né, e fui para as escolas da aula, e entrei mesmo, e nas escolas também tinha o preconceito com mulher dando aula de matemática, porque, e ainda mais se você é bonitinha, sabe? Porque eu era bonitinha. E quando você é bonitinha, novinha e vai dar aula de matemática, eu acho que eles tinham medo. Foi difícil até arranjar namorado, sabe? Porque era difícil. Então, ou achavam que você gostava do sexo oposto, ou porque você era algo inatingível e as pessoas tinham medo de chegar perto. E foi muito difícil mesmo. E não tinha muita professora de matemática nem de física na época. E a gente sofria boicote, vinham os colegas de trabalho e ficava colocando, quero ver se ela resolve essa, isso aqui, será que ela vai resolver? E eu resolvia, porque eu pegava corda, eu era muito besta, pegava corda, hoje eu não ligo mais não. Pegava corda e ia mostrar que eu sabia, né? E aluno gosta de uma confusãozinha, né? E adora ficar com esse leve e trás, e olha, a professora está desafiando, até que a gente se desafiou mesmo, teve um duelo. Hoje o professor é meu amigo, Jorge Pinheiro, mas tinha um duelo semanal. Ele vinha, quero ver se ela resolve essa. E aí eu digo, pô, vamos ver se ele resolve essa, né? E a gente duelava assim. E com isso, dessa minha briga pelo espaço, eu não sabia que eu estava brigando pelo espaço de mulher, né? Eu sei lá o que eu estava brigando, eu não gostava, era dessa situação, eu não imaginava nunca que é porque eu era mulher, na minha cabeça não cabia isso, né? Eu nunca enxerguei assim, acho que eu era ingênua demais. E eu tinha muita dificuldade nas humanas, né? E acho que é por isso que eu não pensava nisso. Depois eu fui estudar humanas, eu gosto muito de estudar sociologia, de estudar educação por conta própria mesmo, e eu descobri que existe essa briga de gênero e que existe, principalmente na nossa área assim, de matemática, de física, e aí eu adoro ser mãe de mulher, e eu espero que venham netas mulheres para eu continuar passar isso de transgressão mesmo, assim, de ser bem transgressora, porque eu acho que, independente de exatas, de história, de pedagogia, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Não precisa ter isso de mulher porque sim, homem porque não. Infelizmente a gente tem que fazer esses movimentos porque isso existe, né? O ideal era que não precisasse, porque inclusive também nas áreas, né? Estudar matemática aqui, física aqui, pedagogia ali, tudo é uma coisa só, né? E a gente tem essa linda, doce ilusão de que as coisas são separadas e não são, né? E eu vim mais ter essa conversa informal mesmo, vocês vão ser professores, né? E é muito interessante isso, que às vezes quando a gente está estudando, a gente se ilude com o que a gente está estudando, independente do que seja. Quando é número, a gente vai querer estudar só número, né? E tem tanto filme legal para ver que a gente aprende também, né? Tem tanto livro de literatura para ler, tem tanta coisa interessante que tudo vira uma coisa só. Então é ter esse cuidado de fragmentar as coisas, né? O que dá, né? Um fragmentado, né? Personalidade fragmentada, né? Filme bom, né? O que dá em fragmentar as coisas? Eu acho que tudo foi, me corrija se eu estiver errado, pessoal das humanas, tudo começou a se fragmentar quando vem aí o capitalismo, né?
a gente perde a propriedade de saber. Então, o capitalismo fragmenta nosso pensamento. E aí, se é mulher, tem que fazer pedagogia para dar aula para pequenininho, menininho, porque ela é mãe, tem o dom maternal, né? O homem tem o lado racional, o homem está para ganhar dinheiro. Enfim, a gente é o que a gente quer ser, inclusive homem ou mulher, né? Na questão, a gente pode escolher. Então, tá aí Simone de Beauvoir para dizer que a gente escolhe depois, né? E preconceito a gente sofre, e sofreu e vai sofrer, talvez porque a gente também deixa, né? E a partir do momento que a gente se impor e enxerga, né, que acontece isso, porque eu não enxergava, e por eu não enxergar, eu até repetia o que meus colegas faziam, né? Então, em determinado momento, que eu comecei estudando matemática, depois eu fui estudar engenharia, eu sempre gostei, não só das exatas, eu gosto de tudo mesmo, mas eu fui para as exatas. E em um determinado momento eu me vi assim, com palavras bem preconceituosas, sabe? Tipo, tá achando fácil, vai fazer pedagogia, eu repeti o que meu professor repetia, né? E aí eu vim parar e ver, não, eu estou repetindo e não é por aí, o preconceito existe, a dificuldade existe, o bullying existe e eu, enquanto mulher, eu não vou poder repetir isso, né? E eu acho que a gente começa a enxergar quando a gente abre os olhos para as possibilidades. Se a gente sai do nosso mundinho de números, tá certo? E passa para um mundo um pouco maior, a gente consegue enxergar mais. E estudar número é bom? Eu adoro estudar matemática, adoro dar aula de matemática, mas eu sei que na minha aula de matemática, de estatística, que é o que eu leciono agora, eu posso fazer mais. A matemática estudada somente como matemática, a estatística somente como estatística, é uma ciência fria. Eu só vejo sentido quando a gente consegue juntar com as humanas. Sozinho não tem sentido, gente. Com as humanas e com as outras também, né? As engenharias elétricas, né? Computação, mas sozinho não tem sentido. Então, se eu consigo falar sobre preconceito, sobre diversidade religiosa, sobre diversidade sexual, com números, é esse o meu papel como educadora. E eu acho que vocês, estudantes de exatas, de física, de matemática, eu acho que é o caminho que tem que ser seguido, porque a gente está entrando numa época de censura de novo, tá? Muito maquiada, mas estamos numa época um tanto quanto perigosa. E se a gente deixar levar pelo que a Veja, a Rede Globo está mostrando por aí, a gente vai repetir, né, o que a gente sofreu no passado e vai voltar muito pior. É como uma gripe mal curada, né? Quando você não cura, a gripe volta pior, a gripe volta aí com uma pneumonia, né? Então, isso não foi curado. E quando não foi curado, essa repressão voltando, ela volta pior. E quem é que tem o poder de, eu não diria mudar, mas despertar? É quem vai para a sala de aula, tá certo? E a gente consegue mudar isso. Eu sou de exatas, eu não vou poder mudar, vai. Vai quando você coloca para fazer uma pesquisa sobre quantas pessoas têm preconceito disso, quantas pessoas sofreram bullying, enfim, a gente tem criatividade e pode usar os números na construção de um outro mundo possível, porque é possível, basta a gente querer, né? Então, é isso, gente. Foi breve minha fala. Me passaram, eu agradecer a Allana, quem me convidou, e ela disse que era uma conversa informal,
Eu sabia que a Allana vinha e que ela era bem metódica, então eu digo, eu não vou fazer slide. E também eu não gosto de fazer, não gosto de slide não. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, depois, só corrigindo, acho que eu não corrigi meu currículo Lattes, ainda está saindo como coordenadora de arte e cultura. Eu tentei fazer isso, sabe? Mas não deu certo, porque a arte e cultura não é valorizada, né? E aí o povo diz, você é professora de exatas, quer se meter com arte e cultura, por quê, né? Eu acho que cabe tudo ao mesmo, tudo misturado é o que faz o ser humano e a educação. A educação começou a romper, quando eu disse mesmo, né, por objetivos próprios mesmo, de desfacelar mesmo o pensamento humano, né, para o benefício de algum grupo, que eu não sei dizer sobre o que, eu nunca estudei assim com profundidade, mas eu sou uma curiosa de saber o porquê. E eu acho que a gente devia voltar como na antiga Grécia, né, estudar tudo junto e misturado. A Allana citou aí, na antiguidade ninguém estudava matemática, ninguém estudava, era tudo junto, né? Porque não existia essa quebradeira. E eu só quero dizer que não é porque a gente estuda ciências, porque a gente é professora universitária, porque a gente é agrônoma, porque a gente conseguiu conquistar um lugar que a gente também não tem, um lugar que a gente também gosta de ter, sabe? Eu escuto também, Kátia, como é que você, professora, isso e aquilo, está varrendo a tua calçada, sabe? Passou um amigo e me viu varrendo a calçada. Eu digo, porque é minha casa, eu cuido, é minha, eu limpo, né? Eu sei fazer comida, sei, eu gosto. Não é porque eu sou professora que eu também não vou pegar uma vassoura, não vou. Se me dá prazer, eu faço tudo isso. Se não, se eu tenho um emprego, se eu conseguir uma posição e dinheiro, eu posso pagar, é escolha minha, porque também existe a pressão de um exagero assim que também tem, de que mulher não precisa fazer nada. Precisa. Você tem uma casa, você tem que limpar a sua casa. A partir do momento que você paga alguém para limpar a sua casa, você está sendo uma puta de uma capitalista, sabe? E geralmente não se paga um salário e não se assina a carteira. Você está fazendo o quê? Repetindo um erro. Né? Então, lugar de mulher é onde ela quer mesmo, na ciência, em casa, cuidando de menino, tá certo? E para o homem também. Né? Estou falando da mulher limpando a casa, mas o homem também tem que limpar. É cuidar de onde você vive e onde a gente vive no mundo. Então eu começo cuidando da minha casa, cuidando do planeta Terra, cuidando de algum lugar para os descendentes da gente vir. E como professor, sabe, a gente tem assim, tem que ter um cuidado muito maior com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente é, porque a gente é sim exemplo. E enquanto exemplo, o exemplo não está no que a gente fala não, está na nossa conduta de guerra, de luta, né, no que a gente faz aí no dia a dia. Ok. Boa tarde, gente. Sou Maria, graduanda de Engenharia de Materiais. E quando me convidaram, eu realmente fiquei pensando, né, o que eu vou falar para essa galera enquanto minhas experiências. Como foi dito, eu sou secretária do centro acadêmico, então eu tive que lidar com pessoas como eu lido diariamente. Bom, quando foi para entrar na engenharia, eu vou contar as experiências agora, antes de entrar, que é só para eu ir orientando esse slide. Eu escutei comentários do tipo, mas por que tu vai fazer engenharia se tu se comunica tão bem, trabalhar com números, uma coisa tão bruta? Vai fazer psicologia, vai fazer outra coisa, pedagogia também. E
a única coisa que eu consegui responder foi não, eu gosto de números e eu vou lá fazer, se eu não gostar eu transfiro, mudo de curso, enfim. E foi esse um dos únicos comentários que chegaram a mim quanto à repressão, quanto ao machismo, enfim. E como secretária do centro acadêmico, quando eu fui para me candidatar, eu não tive nenhuma experiência próxima a mim de escutar algo. Fui até bem recebida. Aí vamos começar esse slide para a gente conversando um pouco. Tu pode passar. Pronto. Tá no PowerPoint? Tu pode abrir no PDF, por favor? Bom, eu trouxe o que são as ciências exatas, né? Que ela vem falando com gente que faz exatas o que são. Mas é só para a gente começar a conversa mesmo. A gente sabe o que é matemática, física, química, estatística, engenharia, aeronáutica, biologia, até partes da psicologia e da economia também. E como eu sei a próxima parte que vem agora, será que eu não posso mesmo, como falei no meu exemplo, será que eu não posso fazer um curso de exatas? Como que isso é visto e como que é passado para a gente quando a gente é criança? Em uma das mesas que teve no Heredes, que foi um evento que aconteceu lá na UFCA, a gente discutiu isso em uma, e a moça falou, quando a gente é criança, a gente escuta o que nos é dado, são bonecas, cozinha, panelinha, vamos aprender a cozinhar. Eu tô achando esse microfone muito alto, tu pode baixar um pouco, porque eu vou falando e eu me empolgo. Sim, que bom que é dado isso pra gente, porque eu quero ser dona de casa mesmo, eu quero ter a minha casa, a casa vai ser minha. Como a professora bem disse, eu vou cuidar dela. Mas não é só isso, como também foi dito diversas vezes, eu também posso ser o que eu quiser. Então me deem carros, me deem legos, me deem coisas para que eu possa evoluir o meu pensamento e crescer mesmo para onde eu quiser. Eu digo mulheres, de modo geral, nossa geração que vem agora, nossos filhas e filhos também, principalmente dos professores, não eu por enquanto. Mas essa parte mesmo, vamos incentivar de pequeno. Tu pode passar por favor? Pronto, será que eu não posso? Então vamos oferecer, dar mais possibilidades, não só a casinha, a boneca, mas o além, não só isso, não vamos restringir o nosso pensamento, porque tem tão pouco nas exatas, tão poucas mulheres. Tu pode passar, por favor? Agora eu trouxe esses dados para a gente conversar um pouco, que eu achei, a Allana trouxe de 2014, eu trouxe de 2015, ainda bem. São informações que eu peguei no G1, e, enfim, vamos lá. 60% dos formados em 2015 nas exatas são mulheres. Dos 110 convocados no vestibular do ITA de 2017, 11 eram meninas. 41% dos formados em ciências em 2015, a gente vai... Eu falei errado no começo, 60% dos formados a nível nacional, ok? Não só de ciências. Dos 41% formados em ciência, agora sim, são mulheres. 29,3%, eu vou fechando um pouco mais para a gente entendendo, são formados em engenharia, todas as engenharias. Eu trouxe engenharia porque é o que eu faço. E 47% das bolsistas do CNPq são das áreas de ciências e tecnologia, que são mulheres. E como a Allana disse, o CNPq tem essa proposta voltada para a gente, um projeto de bolsa para mulheres. Aí uma estatística que me deixou bem, assim, assustada um pouco. Quando a gente entra na faculdade, somos 35%, quando concluímos a faculdade, somos 18%, para fazer mestrado 8% e 2% em doutorado. Então, é um número, tu pode passar, que deixa... Aí, a tabela do CNPq, com os valores das bolsistas, enfim, os gêneros e quantas são mulheres, para provar aqueles 47%. Pode passar. Pronto. Agora, uma parte que Lívia vai deixar bem explicado para vocês, que eu não consegui entender, eu vou explicar o pensamento. Bom, no mercado de trabalho somos 23,9%,
das engenheiras civis em 2005, e em 2015 ele subiu 3% e foi para 26,9%. E em um total de mais de 1.100.000 profissionais, um pouco mais de 195 mil são mulheres. Então, a gente, no mercado de trabalho, não é só se formar, a gente tem campo para atuar, e aí a gente vê que é um número bem pequeno. E agora a gente fala em salário, né? Quando eu for atuar, vou ganhar o mesmo tanto que um homem que exerce as mesmas funções que eu, isso é garantido para mim. Mas a gente sabe que isso não acontece. Aí que está o ponto, que eu estava conversando com Lívia, como que a gente explica isso? Se eu ganho menos e faço a mesma função, por que não contratar só mulheres, então? Ela vai explicar para vocês de um jeito maravilhoso. Pode passar. E aí, a diferença de salário nas diversas áreas são dados mesmo, só para a gente ter noção que é real, isso acontece, e quando a gente sair daqui, se você for para o campo de atuação como engenheiros, ou não sei, na física como funciona, enfim, vai existir. A gente vai se deparar com isso em algum momento. E agora, como que a gente muda isso? Quando a gente olha para as engenheiras, quando a gente olha para a nossa turma mesmo, a gente quer se ver ali, a gente quer se sentir representado. Então é isso que assim que a gente vai mudar o nosso cenário dessa diferença tão grande. A gente precisa de representatividade, então a gente precisa, como eu vi muito na Semana da Mulheres, mais uma vez, a gente precisa se formar. E eu falo agora com as meninas que estão aqui. A gente precisa se formar, a gente precisa representar as outras meninas que virão. Elas precisam saber que alguém ali já fez alguma coisa para que a gente conseguisse espaço. A professora, na fala dela, me deu muitos exemplos, que foi justamente isso. Ela estava lutando por alguma coisa que ela não sabia, mas ela estava abrindo espaço para outras mulheres. E é isso, a gente tem que abrir espaço, a gente tem que quebrar barreiras e representar mesmo. Então, é isso, a gente muda esse cenário representando. Então, vamos ser um modelo para que outros venham e cada vez mais a gente tome o nosso espaço de direito. A gente não quer tomar espaço de ninguém. A gente quer o nosso lugar para falar, para ser ouvido, para exercer a nossa função como qualquer outra pessoa que tem a nossa mesma qualificação pode fazer. É isso. Próximo slide, por favor. Agora, eu iria sugerir, mas eu fiquei com medo de todo mundo não ter acesso, mas quem tiver, se quiser pegar o celular e pesquisar no Google, engenheiros atuando. Vocês vão ver que o Google vai dizer exatamente isso que está na foto. Você quis dizer engenheiros atuando? Não, Google, eu quis dizer engenheiras atuando mesmo, mulheres. Tu pode passar, eu acho que tu falando muito alto. Bom, para finalizar agora, a gente pode, a gente vai e a gente vai mudar, nem que seja um pouquinho a cada dia, mas a gente vai mudar isso. A gente já começou, a gente não vai parar, e eu não tenho como falar de mulheres nas exatas sem entrar no feminismo, sem dizer que a gente pode e a gente muda, e mais respeito uns com os outros, e a gente quer o nosso lugar. É isso, muito obrigada. Olá. Então, já me deixaram com a responsabilidade aqui sem eu nem ter começado, muito obrigada. Deixa eu tentar colocar meu lugar de fala, né, principalmente para quem chegou depois. Porque eu sei que já foi apresentado no início, mas tem uma galera que chegou depois. Eu sou daquelas 4 que tinha apresentado lá, a Lívia, né, eu sou formada em ciências sociais. E eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, estou muito feliz por vocês terem vindo, tá? Obrigada, eu sei que alguns vieram, inclusive, por causa de Maria, que é outra maravilhosa. Eu estou muito honrada, primeiro preciso agradecer pelo convite, né? A gente esteve realmente no Mulheres, eu participei também do Mulheres, estive lá,
E aí, acredito que fruto disso, né, que surgiu o convite para vir para cá, então, primeiramente, muito obrigada. É muito importante a gente poder reunir, como a Kátia já tinha falado, a professora Kátia comentou, sobre as áreas se completarem, né? Então, quando vocês falam muito ciência, e eu fico, gente, eu também faço ciência, eu sou cientista social, né? Tipo, meu negócio também é ciência, mas eu entendo a localização, assim, o que a gente está recortando como ciência. E aí, tem horas que eu penso assim, a gente fragmenta, é verdade. Nós aprendemos a fragmentar e um dos slides, alguns slides que a Allana trouxe são importantes, inclusive, para a gente pontuar por que isso aconteceu. Eu coloquei a minha fala para a gente situar por que acontece, por que há tão poucas mulheres a partir dos dados que já foram trazidos, né? E aí eu incrementei algumas coisas em cima das falas para a gente meio que conectar o que está sendo falado. Eu não poderia falar da minha experiência porque eu não sou especificamente da área de exatas, né? Não que nas áreas de humanas nós não tenhamos também esses pequenos percentuais, as pessoas questionando isso que a Kátia comentou sobre a gente chegar na sala e perguntar se é uma mulher que está dando aula de sociologia ou de acharem que por eu estar dando aula de sociologia obrigatoriamente eu sou homossexual, eu sou, enfim, vários estereótipos. Obrigatoriamente, isso também aconteceu comigo. Eu trabalhei em uma empresa com 18 professores, 17 eram homens, né? E eu era a única que sobrava ali. Da minha área, em especial porque mesmo para educar, quando nós subimos essas escalas, nós também temos menos mulheres representando. Então isso não é um problema que é só nas exatas, entende? E aí eu começo o questionamento. Mesmo que nós tivéssemos esse padrão biológico de que mulheres foram feitas para educar e homens foram feitos para carregar e prover, carregar coisas e prover o alimento para dentro de casa, mesmo que nós tivéssemos, isso significaria que as professoras hoje, em sua maioria, seriam mulheres, porque são elas que educam. E quando nós pensamos na universidade, nós também não pensamos em mais mulheres, nós pensamos em mais homens. Quando nós pensamos nos cursinhos pré-vestibulares, que é onde eu atuo, né, porque eu sou professora de Sociologia e Filosofia, que eu estava falando do meu lugar de fala e eu vou pontuando de vez em quando no meio do caminho. A gente também tem muito mais homens do que mulheres. Então, se o papel é um papel de educar, por que essas mulheres não estão educando na universidade? Né? Se esse papel é o papel de educar e de cuidar, por que não somos em maioria na área de medicina, por exemplo, já que nós estamos ali para cuidar? Então, não é uma questão biológica, é uma questão social. E aí, dentro das ciências sociais, nós temos várias pessoas que fazem pesquisas nessas áreas. Alguns, não só nas ciências sociais, é possível também fazer esse tipo de pesquisa, mas como não é estimulado a fazer pesquisa dessa área dentro das exatas, então a gente não encontra muito. Não é que não é possível, né? Existem pessoas dentro das áreas de exatas que quando vão fazer doutorado fazem pesquisa sobre esse tipo de questão, porque entendem que as exatas se conectam também com as demais áreas. Mas é muito mais comum nas ciências sociais nós encontrarmos esses detalhes. Bom, e aí tem alguns fatores que levam, não só as mulheres nas exatas, mas mais especificamente nas exatas, né? Nós temos algumas características que eu pontuei aqui, que são socialização, processo de socialização, como ele acontece, capital social e representatividade. O que isso significa? E já foi muito bem pontuado pelos as três maravilhosas que estão aqui dividindo a mesa comigo. Desde muito pequenos nós somos socializados, todos nós somos socializados, homens e mulheres somos socializados. O que isso significa? Nós vamos aprendendo através de outras pessoas como é que a gente deve se comportar, o que a gente deve dizer, o que a gente deve gostar, desde muito pequenos. Nós aprendemos os costumes, é isso que significa socializar. Socialização vem de aprender os costumes através do outro. Eu aprendo quem eu sou através do outro. Se eu me sinto um ser organizado, eu sou, por exemplo, a Kátia comentou que a Allana é uma pessoa metódica. Talvez a Allana nunca tivesse percebido que ela era metódica. Ela se percebe hoje metódica porque várias outras pessoas na vida dela disseram isso para ela. Entende? Se você se percebe como bonito, se você se percebe como maravilhoso na área de humanas, se você prestar atenção, muito mais porque você ouviu de todas as pessoas, ou de muitas pessoas próximas a você, que você é uma pessoa maravilhosa. Ou que você é uma pessoa muito boa com números. Ou que você é uma pessoa muito boa para cuidar dos outros. Isso é socialização. Nós aprendemos com o outro. Essa socialização é dada de maneira diferente para homens e mulheres, independente do que eles vão conquistar ou do que eles vão fazer durante a faculdade. Isso não é uma coisa que é consciente. Os pais acabam educando porque é o que eles sabem.
O que os pais sabem é o que eles repassam para os filhos. Eu tenho várias situações, por exemplo, de professores que, mesmo tendo formado, eu conheço uma pessoa que formou na minha área, ela terminou a minha área, ela sabe nos lugares onde eu atuo hoje, onde eu ensino, os vários projetos onde eu estou envolvida. E aí o filho dela quis fazer, não a minha área especificamente, mas quis fazer filosofia. E aí ela disse para ele, de jeito nenhum, você vai morrer de fome. E aí eu olhei para ela e disse, mulher, tu se formou na mesma área que eu, tu está trabalhando, tu sabe que a área de sociologia é ali com filosofia, não é a mesma coisa, mas na questão de mercado de trabalho é muito parecido. Ele quis fazer filosofia e você foi dizer para ele que não era para ele fazer? Ela, sim. Quer dizer, ela passou a vida todinha, foi se desconstruindo e na hora de passar para o filho dela, ela repassou o que ela aprendeu, porque a gente só reproduz, a gente reproduz muito. A nossa criação é muito forte. Então, quando a Maria fala de feminismo, não é só o feminismo, porque a gente também precisa entender o que significa feminismo, né? De maneira muito básica, feminismo significa que as mulheres possam ter também possibilidades de escolhas, tais como os homens já possuem. Não para tirar isso dos homens, mas para ter também. Não é massacrar os homens, não é essa a ideia. Mas é muito difícil se fazer isso, porque a gente se desconstrói todo dia. Todos os dias nós nos construímos enquanto seres humanos. Desconstruir e ressignificar, eu costumo chamar ressignificar. Ressignificar aquilo que nós acreditamos ser verdade é muito difícil, porque durante 20 ou 25 anos nós aprendemos isso. O que eu estou querendo dizer? A maioria de vocês serão professores, não sei se professores, mas atuarão com outras pessoas, certamente. Não importa o que vocês vão fazer, eu tenho certeza que vocês vão lidar com pessoas. Eu tenho certeza. Se você for um engenheiro, você não vai ficar trabalhando só com produtos. Você não vai trabalhar, ou se você for trabalhar com computação, não é só com computador, você lida com pessoas. Então você também reproduz discursos. Por isso o cuidado da gente também aprender como é que se dá esse processo de socialização. Você também é responsável por essa desconstrução. Você também é responsável por repetir frases, muitas vezes, que você não tem consciência. O preconceituoso, ele não sabe que ele é preconceituoso. A gente não sabe que representa, que reproduz preconceito. Eu não sei. Eu digo assim, eu sou preconceituosa. Eu, Lívia, sou preconceituosa porque vivo numa sociedade preconceituosa. Só que eu luto todos os dias para observar o que eu falo e como eu falo, para que eu possa desconstruir. Então, o exemplo que as professoras colocaram de vários projetos que são trabalhados, aí você diz assim, mas já temos vários projetos. Sim, que nós conseguimos listar em menos de 2 minutos. Esse debate não tem 30 dias para a gente conseguir listar. Se a gente fosse listar todos os homens que foram importantes na ciência no Brasil, quantos dias a gente ia levar citando a quantidade de homens que tem? E aqui ela conseguiu listar as mulheres, todas as principais mulheres mais importantes da ciência. Não teve de palestra, não teve de fala dela, não foi nem a palestra inteira. Então a gente ainda precisa discutir muito isso. E se eu não desconstruo desde a base, se eu não desconstruo dentro da minha casa todos os dias esses meus pensamentos, eu reproduzo, eu reforço essas desigualdades. E aí, portanto, eu não gero representatividade, que era o segundo pilar que eu estava falando. O fato das mulheres também não estarem tanto nesses espaços são representatividade. É muito difícil você estar num lugar que você não se reconhece. A Maria já falou isso. Se eu não vejo outras mulheres, se eu não vejo outras pessoas com as quais eu me identifico, não precisa ser mulher. Se eu não vejo pessoas com as quais eu não me identifico, dificilmente eu fico nesse lugar. E aí você diz, mas é frescura, é muito fácil. Não vê? A professora Kátia conseguiu romper com tudo isso. Ela declarou que ela não sabia. Foi a primeira coisa que ela disse. Ela sentia que ela precisava ser transgressora porque era algo que era da essência dela. Mas ela não percebia isso. Como eu não percebia, como muitos de nós não percebemos no nosso dia a dia, que a gente está fazendo isso porque a gente está reproduzindo. Quando a gente pergunta, ou quando a gente comenta, você é muito inteligente para ser uma mulher, não é, Teresa? Que Teresa já comentou comigo e acontece hoje em sala de aula. Eu estou falando de uma declaração de 2018, desculpa, Teresa, eu peguei sua fala, mas Teresa comentou que aconteceu numa situação hoje em sala de aula, hoje nesse ano, em sala de aula. Então, assim, ainda acontece, a gente tem que ouvir e não dá para você fingir que não está acontecendo. Eu costumo colocar muitos meus alunos para eles pensarem o seguinte: coloque-se você nesse lugar. Se todos os dias você chegar e alguém disser que você é feio, você vai dizer, tá bom, já entendi que eu sou feio, não precisa ficar repetindo não. Mas aí as pessoas ficam repetindo para você que você é feio. E aí a pessoa chega para você e diz assim, como tu tá feio hoje. E aí você se escandaliza porque diz que tava feio, e aí o pessoal vai dizer assim, Maria, como tu é escandaloso, era só uma brincadeira. Eu tava só brincando.
Tu viu como fulano é exagerado? A pessoa não pode nem brincar, eu disse o negócio do cabelo dele, ele fica com raiva. Sim, porque você não viu o passado dessa pessoa. Você não viu quantas vezes essa pessoa escutou que ele era feio. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa com as mulheres. Quantas vezes nós tivemos que escutar que eu preciso... então prova aí que tu é boa em matemática? Então vai e faz. Até tu é muito inteligentezinha para ser uma mulher. Ou pior, vocês vão deixar uma mulher terminar antes de vocês? Ou, corre como uma mulherzinha. É tão comum. E parece ser tão brincadeira. Não é brincadeira. Brincadeira é quando as pessoas se divertem. Se alguém se machuca, o nome disso é violência. Não é brincadeira. Né? O conceito de violência é isso. O conceito de violência é há um poder, uma discussão, e uma das pessoas se sente machucada. Se uma das pessoas se sentir machucada, é violência. Então, se eu faço uma brincadeira com você e ela tem um tom humorístico e você não se sente ofendido, isso não ofende ninguém, isso é humor. Se eu faço isso e eu ofendo um grupo de pessoas, eu não permito que essas pessoas falem, elas não se sentem à vontade para fazer, isso não se chama mais humor, isso se chama opressão, que pode ser vendido como comédia, como tem sido vendido na TV. Mas não é comédia. O terceiro ponto que eu tenho é o de capital social. As mulheres, como elas já foram socializadas para trabalhar e cuidar da casa, como já foi citado aqui, elas têm as duplas jornadas, duplas, triplas jornadas. E elas se sentem responsáveis por isso. É muito difícil uma mulher entender que, por exemplo, quando a Kátia falou sobre limpar a casa, para as mulheres, na maioria das vezes, é muito comum elas acharem que é responsabilidade delas. Para os homens, não. Não é. Porque eles nunca foram socializados para isso. Eu estive nessa situação essa semana com um professor que estava no café numa poltrona de uma das instituições do trabalho. E eu fiz essa mesma coisa na semana passada. Eu derramei café também. Só que, ao observar a reação dele, eu me lembrei muito disso. Eu virei a garrafa, o copo de café em mim. Sim, sou lesada. Não me pergunta por que eu fiz isso. Tá? Eu estava lá fazendo craft, derramei garrafa de café. A minha reação imediata foi me levantar e procurar um lugar para limpar. Eu não parei enquanto eu não procurei um lugar para limpar. Uma coisa, um papel. E aí tinha uma menina comigo, a gente procurou um papel, limpou, ficou tudo bonitinho, fui lá chamei a menina para depois, se tivesse alguma coisa, já avisei, se ficar manchado, fui eu. Tá? Deixei, mas eu limpei tudo. Pedi um álcool, ajeitei tudo. E aí o professor derramou uma garrafa de café na semana seguinte. O que foi que ele fez? Ele se levantou e foi trocar de camisa. E aí ele foi dar aula dele. Só. Ele não percebeu. Eu sei que ele não fez isso de propósito. Ele não notou, não é uma coisa que passa na cabeça dele, ele não observa. É uma coisa que para ele foi naturalizada. Ele não observa a bagunça, porque ele está focado. O negócio dele é ir dar aula. Então ele nem vai observar que ele tem que ter aquele cuidado. E eu não estou fazendo isso dizendo que biologicamente homens são assim, porque não são. Tem vários homens que são muito bem organizados e que teriam corrido para organizar aquilo dali. Como também tem várias mulheres que provavelmente não foram socializadas dessa maneira e nem têm esse cuidado com a casa. O que eu estou colocando é que depende muito de como eu fui socializada. Vários exemplos que foram citados aqui por Allana, todas as mulheres das exatas aqui. Elas tinham algum ambiente que propiciava que elas se desenvolvessem na matemática, ou seja, eram filhas de professor, né? Conheciam a área, então elas têm uma espécie de capital social ali, porque para elas é mais fácil compreender a possibilidade de estar na matemática e ser professor. Algumas delas só passaram a ensinar quando os maridos morreram. Quer dizer, depois que tem um homem, aí não tem mais, quer fazer o quê? Põe a mulher, que é a pessoa que está lá mais próxima, aí botar a outra para trabalhar. Uma outra situação da mulher que para identificar a mulher a gente precisou identificar que ela é esposa de Lavoisier. Ela é importante, mas para todo mundo saber quem ela é, eu preciso dizer quem foi o cara que ela teve junto. E lá tem citando que ela é auxiliar. Eu vou tentar explicar para vocês por que ela é auxiliar, porque mulheres não podem estar na ciência. Não hoje, né? Hoje a gente fala das mulheres da ciência e tem os projetos, mas durante os séculos elas não puderam estar na ciência. Não podia mesmo, né? Tipo, não importa se você fez, não importa quem você é, o seu nome não vai. E uma guerra é sempre contada por vitoriosos. O derrotado, ele nunca conta a história. Porque ele foi derrotado, ele não tem espaço de fala. Quem conta a história é quem ganhou a história. Sempre. Então, quando eu ouço a história, quando eu ouço falar sobre o passado, quem conta a história? A história foi sempre contada por homens. Porque sempre foram eles que tiveram espaço para contar.
O que você sabe de ciência hoje com o nome de homens, homem que construiu isso, que construiu aquilo, é porque esses homens puderam construir, as mulheres não puderam, elas não puderam ser chamadas de cientistas, elas não puderam ir à escola. Como é que elas iam contar que elas estiveram ali, que elas existiram? As histórias delas foram apagadas. Então não é porque as mulheres não foram importantes, elas foram importantes em vários lugares do mundo, mas elas não tiveram espaço para contar. E o nome disso é espaço de fala, é lugar de fala. Quando eu disse no começo da minha fala, o meu lugar de fala é de onde eu falo. Eu não falo das ciências exatas, porque eu não estou nas ciências exatas, então eu não posso trazer a experiência específica das ciências exatas. Eu falo das ciências humanas, e lá nas ciências humanas eu consigo observar todas as outras áreas. Eu falo lá do meu canal, que foi o que eu falei que era o que me motivava a vir aqui. Eu tenho um canal que se chama Isso Não Cai na Prova. E esse canal ele foi criado porque eu percebi que em sala de aula, quando eu dava aula, os adolescentes tinham uma necessidade muito grande de falar de coisas que não era só o conteúdo de sociologia, que não era só o conteúdo para a prova. Era falar sobre as questões de gênero, era falar sobre os comentários que estavam sendo abusivos na sala, era falar sobre bullying, e que às vezes eu estava falando lá de Weber e a noção de dominação de Weber, mas o aluno naquele momento precisava falar sobre uma discussão política que tinha acontecido, ou então sobre uma desavença que tinha acontecido na sala de aula, ou sobre uma ansiedade que eles estavam passando. Coisas que são importantes para a gente ser humano, né? E que muitas vezes as escolas não trabalham e não permitem que a gente trabalhe. Eu trabalhei numa escola que não permitiria fazer isso de maneira alguma. Foi aí que eu criei o Isso Não Cai na Prova, porque eu decidi, no início eu tinha duas outras pessoas que estavam comigo, mas abandonaram, e aí foi quando eu dei de fato a cara que eu queria dar ao canal, que era trabalhar sobre essas questões. A sala de aula a gente aprende uma parte do conteúdo, é uma parte, na faculdade a gente aprende uma parte do conteúdo, é a parte técnica. A parte humana, a parte de como eu vou conviver e lidar com tudo isso, como é que eu vou aguentar e suportar, ter que administrar casa, filho, família, os outros familiares, né? Profissão, enfim, todos os outros projetos. Como é que eu vou dar conta? Ninguém ensina pra gente. Então eu comecei a descobrir essa necessidade em todas as áreas. Que foi aí, quando eu comecei a construir o canal, foi aí que eu comecei a descobrir que em todas as áreas nós temos mesmo esse problema. Tem várias pessoas que chegam para mim, através disso Não Cai na Prova, comentando, obrigada por esse vídeo, que é uma coisa para mim que na verdade é simples de falar. Eu estou trazendo sociologia, só que numa linguagem mais simples, né? E não é só sociologia, também é a minha experiência de vida, mas que eu percebi que tem um monte de gente que está aí perdido. Eu costumo dizer que a gente está tudo perdido fingindo costume, fingindo plenitude, né? A gente chega tudo fingindo que está pleno, só que na verdade está todo mundo perdido sem saber direito o que é que tem que fazer e como é que tem que mudar. E aí a gente se encontra nesses espaços, e esses espaços são importantes, por isso eu parabenizo demais essa iniciativa. Não é iniciativa, porque na verdade eu sei que não começou agora, é uma coisa que já vinha há muito tempo, eu já acompanho os projetos do pai dela, fico namorando ali, olhando e dizendo, cara, que bom que tem gente falando disso em outro lugar, que eu não posso chegar. Que bom que vocês chegam onde eu, por exemplo, não posso chegar. E eu posso afirmar para vocês que eu chego onde vocês não podem chegar, mas eu chego. Então a gente tenta meio que se reunir, conversar e fortalecer. A ideia é essa. Nós temos poucas pessoas, sim, poucas mulheres nas exatas, sim. Mas se vocês se isolarem, se vocês não buscarem conversar, e eu digo de homens e mulheres, se vocês não buscarem espaços de diálogo, espaços de identificação como esses, como outras palestras, como pessoas que pensam similar, a gente fraqueja. É muito difícil caminhar sozinho. Muito difícil. Eu acho que a gente não caminha, na verdade, sozinho. Então a gente precisa criar rodas de conversa, e quanto mais as pessoas disserem, já falaram demais sobre isso, vamos pra rua, mais a gente tem que falar, mais a gente tem que ser transgressor, como a professora Kátia falou. Eu vou encerrar minha fala por aqui. Não, mentira, eu ia encerrar. Tá vendo como eu falo muito? Eu disse a você, eu tinha dito antes, me dá não 20 minutos não, porque senão eu falo 30. Eu ia encerrar, mas aí eu lembrei que ela tinha pedido sobre a diferença salarial. Por que existe essa diferença salarial? Por que homens não conseguem, ou por que a gente então não contrata só mulheres? Eita! Vamos lá. Bom, se fosse assim, a gente teria que partir do pressuposto que as mulheres sabem fazer tudo. Não é verdade. Socialmente nós não acreditamos que essas mulheres podem fazer tudo. É por isso que a gente está discutindo isso aqui. Porque as mulheres não podem, para a nossa sociedade, fazer qualquer coisa. Então, uma pessoa não vai contratar, ainda que seja mais barato, uma mulher para trabalhar, ainda que ela seja muito inteligente. Eu também queria que fosse assim. Eu também queria que uma pessoa pensasse e dissesse, mas a professora é muito mais
desenrolada, ou ainda recebe muito menos. Mas nem isso pensa. Nem isso. Porque não acreditam que ela é capacitada para. Às vezes a gente pensa, e provavelmente foi isso que essa pessoa comentou, Maria, com você, que existe um padrão salarial. Que a professora chega lá, né? A professora Kátia, a professora Allana, quando chega, não sei se, acho que a professora Allana não, porque é por concurso, né? Então é um valor fixo. Mas existe a sobrecarga de trabalho. Como, por exemplo, a professora Kátia tem que ficar, além de trabalhar, tem que ficar provando que ela é boa. Então ela tem uma sobrecarga de trabalho. Ela recebe o mesmo salário, mas ela tem que trabalhar 2, 3 vezes. Entende? Às vezes no mesmo ambiente, e aí eu falo, por exemplo, eu trabalho em empresa, né? Trabalho com empresa. Não sou meu Deus, esqueci da coisa pública. Como é que chama? Setor. Obrigada. Eu não trabalho diretamente com órgãos públicos, né? Pelo menos não até agora. E as diferenças salariais são gritantes, mas ele não vai chegar para você e dizer, ó, você é uma mulher, gostando, tá aqui tá seu salário. Não é isso. É que como a gente já construiu que essa pessoa não é capacitada, a gente se sente mais à vontade para baixar o salário. A gente se sente mais à vontade para... a gente acha que ela está sendo arrogante quando ela pede um aumento. Um homem, quando ele fala, é só você construir na sua cabeça agora. Um homem, quando ele fala, e ele tem consciência do que ele fala. É um homem seguro de si. Uma mulher, quando ela faz isso, e aí eu estou falando de mim, que eu ouvi isso a vida toda, ela é arrogante. Ela se acha. Né? Eu sempre escutei isso. A Lívia se acha. Ela acha que sabe de tudo. Já viu como ela é arrogante? Eu não acho que eu sei de tudo. Eu só sei do que eu sei. Ou tá de TP, obrigada. Que foi da CBN? A estressadinha. Não, pelo amor de Deus, ninguém pode falar. Tu viu como ela é histérica? Né? Tá vendo? Então, as mulheres, além de ter que trabalhar, elas têm que lidar com esse tipo de situação. Entende? Ou de ter que ficar comprovando o tempo inteiro que elas são boas. Aí elas têm que trabalhar muitas vezes dobrado. Dentro da própria empresa, gente, eu estou falando. Dentro da própria instituição. Às vezes ela é sobrecarregada por isso. Então ela pode? Pois joga para ela para colocar. Essa percepção, por conta dessa socialização, faz com que muitas vezes essas mulheres tenham que trabalhar mais dentro dessa empresa e, portanto, ganhar menos. Porque mesmo que elas ganhassem o mesmo valor, elas trabalham mais. Então, elas estão sendo desvalorizadas. Mas em empresas onde não há um salário fixo, como é o meu caso, é gritante e é real. É que a gente não fica conversando sobre salário, por isso que a gente não sabe. Mas é real. As propostas feitas para homens sempre são mais ousadas do que para as mulheres, independente da área. Eu trabalho no setor privado e eu sei que é. Eu trabalhei com 18 professores, gente. Os 17 tinham salários maiores que os meus. Ainda que eu tivesse mais conhecimento. Eu tenho professores que trabalhavam comigo e que ainda estavam terminando a graduação. Eu já tinha terminado, eu já tinha mais experiência e mesmo assim. Então, o currículo em si, ele não determina. Eu cheguei numa empresa e a empresa veio me oferecer um valor de hora-aula e eu não aceitei. Imediatamente a menina disse, mas era isso que eu pagava para a outra que estava aqui. Eu disse, a outra. Aí ela falou, mas a outra tinha mestrado. Aí eu disse, mas eu tenho conhecimento de mercado, eu sei que você está me enrolando. E ela quis mesmo me pagar. E de fato a menina que estava antes de mim tinha mestrado, eu só tenho graduação. De fato a menina deveria, supostamente, por ter mais conhecimento do que eu, porque ela tem um conhecimento institucionalizado, porque ela fez mestrado, ela deveria receber a mais por isso, né? Uma valorização pela educação e tal. Mas não é assim que funciona o setor privado. Eu não sei quem contou essa história para vocês. Mas não é assim que funciona. E ela recebia mesmo esse valor que foi oferecido a ela. Porque ela não conhecia, ela estava sem experiência. A minha única sorte foi essa. Eu tinha experiência de mercado. Aí eu cheguei e disse para ela, não, minha filha, quero não. Obrigada. E aí, ela quis me oferecer mais. Ela perguntou quanto eu ganhava na outra instituição que eu trabalhava, que a vantagem de ser professor, você pode trabalhar em outra instituição. Né? E aí, quando eu falei, ela não quis me oferecer o que eu já recebia. Ela quis oferecer menos. Eu não vou ficar aqui citando várias, mas nós temos várias situações de professores onde esses salários são sempre maiores. E não é só sendo professor, é só você procurar. Tem vários podcasts, tem vários canais no YouTube que falam sobre isso nas diferentes áreas. Na área de relações internacionais, na área de exatas, qualquer área que você vai procurar. E é só você observar um pouco mais. Abram os olhos de vocês. Olhem sempre qualquer cargo público, qualquer cargo privado, o que for.
Quanto mais sobe o nível, mais homens aparecem, independente de serem cuidadores, de serem educadores, já que essa seria supostamente uma função para mulheres. É isso, muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, alguém tem algum questionamento, algum comentário para fazer? Boa noite, eu achei extremamente importante, já falando com todo mundo, e eu vou fazer aqui o advogado do diabo, eu espero que vocês não me crucifiquem, tá? Pelo amor de Deus. Até que eu fui criado, né, mais 7 mulheres, e eu tenho um comportamento misógino no mundo, tá? Mas vamos lá. A questão da diferença salarial, geralmente, assim, as mulheres no Brasil, né, a diferença ainda é maior que a do Nordeste, né? Então, no Nordeste você tem coisa de 35%, né, o salário do homem maior, 35%, no Brasil coisa de 39%. E aí a minha questão é a seguinte, tá certo? Eu vou colocar coisas que são justamente, homens e mulheres não são iguais e nunca vão ser, né? Você tem questões genéticas, você tem questões, principalmente, hormonais, tá certo? E eu vou por aí, vou por 2 pontos, tá certo? Não me bata, por favor. Tá? Primeiro é o seguinte, é uma questão social e realmente é um conflito social essa questão de que eu falar um caso simples, conscientemente eu estava falando com um aluno meu, né, que está nos Estados Unidos, ex-aluno meu que está nos Estados Unidos e tal, e quando eu era aluno da graduação, ele era namorado engravidado, né? E aí assim, já me deu uma dor de cabeça enorme, porque eu sabia que ele ia parar os estudos, ia ter que se certificar cada vez menos aos estudos, tá certo? Porque realmente leva um tempo, né? Quem é pai solteiro, quem é mãe solteira sabe disso. E agora eu tenho um caso, né, de uma estudante que está grávida também, e eu disse, agora é pior. Na minha cabeça, o que é pior? Porque a gente sabe que justamente existe um conflito social de que isso tudo recai sobre a mulher, tá certo? E isso quando recai sobre a mulher, tanto a maternidade, né, quanto, por exemplo, 5% das mulheres, né, em geral, sofrem de hiperfemia muda, tá certo? Que é uma alteração hormonal, você tem mudança de humor, e isso vai acabar levando porque elas adoecem mais, porque ela vai acabar tomando remédio, para chegar no trabalho, bem, para que aquela alteração hormonal, não seja transparente para o empregador e assim por diante, tá certo? Isso por conta da construção social que é feita, tá? Esse é um ponto que eu acho que realmente a gente tem que bater todo dia em casa, tá certo? E fora de casa e discutir homens e mulheres e que a gente tem que dividir responsabilidades como ser humano, não é como homens e mulheres, como ser humano. Por outro lado, aí eu vou para o outro lado, que é justamente a questão genética, né? Muita gente deixa de contratar pesquisadoras ou deixa de contratar gerentes para fábricas, para lojas e assim por diante, por ser mulher, justamente por a questão. Eu não vou querer entrar na questão política, né, que até um candidato falou muita besteira sobre isso, candidato a presidente, inclusive ele acredita que não existe, na cabeça dele, não existe diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Tá? Cinco palavras dele. Tá? Existe essa questão, justamente, que como é um conflito social, né, você acaba por. As mulheres, né, porque cai de cima delas a questão da criação dos filhos, a questão do cuidado com a casa, a questão da educação, de tudo, e ela, segundo a jornada dupla, tripla de trabalho. Tá? Consequentemente, o empregador, ele vai preferir os homens por conta disso, tá certo? Aí a minha colocação, a minha pergunta para vocês é a seguinte, como vocês acham que as religiões contribuem com isso? Como as religiões contribuem com isso? Eu acho que a religião é, de certa forma, o grilhão que o ser humano tem. É uma forma também de domesticar e de impor alguns valores que são importantes para determinado grupo.
Eu acho que a gente está num período agora, eu vejo isso muito claramente, através de movimentos pontuais que estão surgindo, principalmente aqui na América Latina, né? Com o Alberto Costa, né? Com o livro do Outro Mundo, Outros Mundos, né? São possíveis. E eu vejo a espiritualidade bem ligada a esse novo despertar. Eu acho que outro mundo é possível, sim, quando despertamos a espiritualidade. E a religião influencia nisso, dependendo da religião que está no poder, né? E dependendo do que se chama de poder, o que é conveniente para um determinado grupo ter no poder, no caso que temos aí, né? E por isso existem os grupos contrários que nadam contra a corrente, que atrás de um novo mundo possível. Enquanto não despertar isso, e quando eu digo que tudo está muito ligado mesmo, inclusive a religiosidade, a espiritualidade, né? Então, quando a gente busca essa mudança, a gente percebe que é errado essa divisão. Eu não gosto do nome errado, que é estranha essa divisão. E que se a gente busca essa espiritualidade, a gente consegue enxergar de outra forma. Mas a gente está vendo uma massificação aí tão grande da religião tomando conta, e isso é muito conveniente, né? E é importante a religião, porque as pessoas, quanto pior está, mais tem que se pegar no invisível. E esse invisível está muito manipulado por um grupo que está no poder, e é conveniente isso. Mas quando a gente tenta ver de outra forma, é possível mudar. Não estou aqui pregando, não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando o despertar de cada um, né? E o que a gente está vendo é que está tendo uma volta ao passado, né? E onde está pegando a religião aí. E a gente está regredindo. E vamos regredir mais se a gente não fizer alguma coisa, né? E muda sim, através de religião, educação, de discussões como essas aqui, né? E parafraseando uma coisa que eu ouvi, que eu escuto muito da minha filha, né? Que eu aprendi a ouvir o crioulo, né? Não conhecia. E ela diz assim, as pessoas não são ruins, né? Só estão perdidas. E a gente vai continuar perdida se deixar se manipular por religião, pela mídia, né? E vai estar aí o maior número de congressistas, né? De religião que vai manipular a gente. Mas mudar é preciso. Eu não tenho propriedade, eu não falo bonito, porque eu não estudei, mas é meu sonho fazer ciências sociais, né? Eu vou, bem objetivo, né? Eu espero que eu tenha me feito ser entendido, professor. Mudando só um pouquinho, que eu esqueci de falar na minha fala, é que eu passei grande parte da minha vida, adolescência e juventude, agora não, que eu já aprendi a barrar isso, é que Kátia é muito inteligente, ela é quase homem. E isso me incomodava muito, sabe? Eu dizia, eu sou mulher, sabe? Porra de quase homem, né? Como o meu tempo foi limitado, eu ainda ia falar algumas causas, vamos dizer assim, do porquê da pequena quantidade de mulheres nas exatas, né? Eu queria um parênteses só para eu abordar isso, que vai incluir a resposta, que é o seguinte, a educação básica, né? Falta uma educação básica de forma que vai incentivar as mulheres a ir para exatas,
a elas fazerem o que elas quiserem, né? Como a Kátia foi fazer o que ela quis, a matemática exata, né? Outra coisa, os exemplos, são os exemplos, né? Por exemplo, os livros, né? Eu estava fazendo exatamente um apanhado de químicos, né? Contribuem de cientistas, nem de químicos, de cientistas que contribuíram para a história como um todo, das exatas, né? E nos livros de química, eu peguei 2 livros de química e eu falei em torno de 7 capítulos. Desses 7 capítulos eu fiz uma listagem de mais ou menos 20 cientistas. Desses cientistas só uma mulher, que foi a Cariri, né? A Marie Curie. Então falta mais divulgar. Teve a Marie Curie, teve a Allana Kellen, né? Que está na parte de radioatividade, e se for buscar, tem tantas outras. Tá? A perspectiva com relação ao emprego, aí você pode pensar assim, não, as pessoas não vão, as mulheres não querem ir para a exata porque o retorno, né, financeiro, a perspectiva de emprego é baixa. Tipo, vamos analisando medicina, direito, que teoricamente as chances de se empregar são maiores, né? Aí daí, além disso, vem a questão de conciliar, né? Porque a mulher pensa em casar, não todos, não vou generalizar, né? Mas quer constituir famílias, e daí vai conciliar a vida acadêmica, a vida profissional com os filhos e a casa. A Lívia falou também, citou o exemplo do homem, do professor, que limpou a mesa, não limpou, né? Só se limpou a mesa. Mas eu acho que isso aí como eu falo, a sociedade que já vem moldando de há muito tempo, manipulando, moldando, né? A mulher limpa a casa, o homem está lá para ser servido. E de onde vem isso? Então, assim, eu não sou teóloga, não sou religiosa, tá? Mas do que eu já ouvi, há relatos, tá, nas religiões em que a mulher ela foi feita para ser subserviente ao homem. Então, ela tinha que servir, ela tinha que, por exemplo, quando a mulher estava no período menstrual, ela era impura, ela não era digna de ter o homem. Tá? Então, daí já veio a inferiorização, tipo, denegrir a imagem da mulher perante o homem, rebaixar, diminuir a mulher. Né? E eu acho que isso veio se perpetuando. Então, provavelmente, essa relação de que a mulher é menos valorizada que o homem, talvez tenha vindo disso. Talvez. É uma hipótese. Tá? E, só concluindo a fala que eu queria, né, que não deu tempo, com relação à competitividade que até a Kátia falou. Ser competitivo. E de onde vem essa competição? Por exemplo, vamos falar no nossa vida acadêmica, por exemplo. Né? A gente termina a graduação, vai para o mestrado, para o doutorado e quer continuar na pesquisa. Tá? Acontece que, quando a gente vai para a pesquisa, o que é levado em conta? Número de orientandos, número de publicações, participações em congressos, então tudo isso é competição. Né? E quando vamos dizer assim, tipo o CNPq, que tem os bolsistas pesquisadores, né, que são 1A, e a segunda categoria, vamos dizer assim. Os de 1A tem que ter uma pesquisa de excelência. A segunda categoria, nós vamos ter, vamos dizer assim, doutores, recém-doutores, até levando em consideração 5 anos de produção. Né? Então, nessa faixa, que não requer tanta exigência, a gente ainda encontra um número maior de mulheres na pesquisa, ainda inferior ao número de homens, do que na de excelência, na UA. Né? Então, de novo, a desvalorização aí da mulher. Aí você diz, mas por que ela fica para trás?
talvez tendo que conciliar a vida, a jornada dupla, tripla e pesquisa, a vida acadêmica e profissional. Então, eu acho que a religião ela deve ter tido alguma influência nessa desvalorização, sim. Bom, vou só fazer um parêntese, que é justamente isso que a Allana falou em relação à pergunta da religião, da mulher ser submissa ao marido, da mulher ser submissa ao homem. Eu acho que ela responde, e eu só para dar minha visão mesmo, quando você disse que nunca seremos iguais, homens e mulheres, eu não sei da igualdade que você cita, mas a gente quer igualdade de direitos, então eu acredito sim que independente de questões hormonais, independente de TPM, independente dessas coisas que você citou, a gente deve sim ser igual perante direitos e perante o que a gente pode fazer. Eu entendi seu ponto de vista, a parte que você comenta da questão de contratos, enfim. Mas essa igualdade que a gente tanto prega é da gente poder ter o mesmo lugar, tá bom? É só esse meu parênteses. Algumas coisas precisam ser pontuadas, inclusive a partir da tua fala, para que eu possa tentar responder a tua pergunta. Com relação à religião especificamente, a gente tem essa característica da submissão porque no Brasil nós temos uma religião que, aliás, a população brasileira, não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é laico, né? O Estado ele não assume nenhuma religião, exatamente. Na Constituição diz que ele não deve assumir, significa que a religião é um bem privado, significa que ele tem que ser ensinado pela família, não pelas escolas, não pelo espaço público. Mas a nossa sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma religião especificamente cristã, em sua maioria. E aí, eu não vou explicar mais, porque na verdade elas já deram esses exemplos quando elas disseram que isso tem a ver. Mas na verdade não tem a ver só com religião. Essa é uma característica da sociedade brasileira. A questão de gênero não é um problema só no Brasil. Então, a gente não pode atribuir também só a religião. Há outros lugares no mundo também. Então, o fato de eu ser um religioso não justifica que eu trace diferenças entre pessoas, né? Bom, quando você falou, e aí eu vou usar a sua fala para provar algumas coisas que a gente tinha falado aqui. Quando você começou dizendo assim, eu tenho uma família onde só há mulheres, então eu não sou misógino. Acho que foi isso que você falou, não foi? Pronto. Mulheres também são machistas, tá, gente? Mulheres também são muito machistas. Eu cheguei a pontuar durante a minha fala que eu me coloco como uma pessoa preconceituosa, eu sou uma pessoa que reproduz machismo o tempo inteiro, né, porque eu estou inserida numa sociedade machista. Quando a professora Kátia disse quase homem, e às vezes até a gente se orgulhava. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio eu me orgulhava de andar com os meninos, porque o povo dizia assim, mas tu não é igual às outras meninas, e eu me achava, né, porque eu não sou igual a uma mulher. Então, assim, eu não era igual às outras mulheres, eu era quase um homem. Por isso eu era amiga de muitos homens. E eu me sentia o máximo por isso, porque eu era diferente. Só que eu não sabia que, na verdade, eu estava travando uma briga com as próprias mulheres. Não, eu sempre fui uma mulher. Só que eu sempre fui uma mulher que era diferente da que ele conhecia. É só isso. Uma segunda coisa na tua fala foi, não me batam, calma, nós somos civilizados. Então a gente não vai fazer isso, né? E a prova dessa fala, e eu não estou em nenhuma forma tentando constranger você, mas é porque eu acho que isso foi um constrangimento quando eu disse não nos bata. É só uma prova, gente. É uma prova de que as pessoas olham e não é você, somos nós. Nós fazemos isso. Eu vou falar aqui uma coisa, mas assim, eu tenho até amigos que são. Então, assim, a gente faz muito isso porque a gente já tem medo do ataque. E quando você diz que já é uma construção em que homens e mulheres são diferentes biologicamente, essa biologia não serve em nada a não ser em reprodução. Não há nada que você possa fazer que eu não posso fazer. Por exemplo, carregar uma coisa como engenheiro, né? Vamos supor que você tem que carregar alguma coisa. Não como engenheiro, como qualquer pessoa. Eu tenho uma máquina que pode fazer. E aí, porque nós somos seres humanos. Você mesmo deu a resposta na sua fala. Quando você disse que é uma construção social, e você disse que há diferenças entre homens e mulheres, você está muito correto em dizer isso. Mas uma construção social ela não pode ser a justificativa para continuarmos nesse erro. É justamente isso. A construção social
prova para nós que nós construímos papéis de homens e mulheres. Se é uma construção social e, portanto, não determinado biologicamente, nós precisamos desconstruir isso. Quando você diz, por exemplo, que é muito mais difícil para você uma aluna, porque ela pode engravidar ou porque ela vai ter TPM, etc, etc, você pensa que, não estou dizendo que você fez isso, mas você pensa que outras pessoas vão fazer, vão deixar de ter orientandas, porque possivelmente elas vão ter ataques. Ou seja, essas pessoas estão privando essas orientandas de um conhecimento. Com que direito? Qual o direito do professor escolher que de repente uma aluna ou um aluno, porque ela é aluna, ela não vai conseguir desenvolver, porque talvez ela biologicamente não consiga, ou porque tem uma sociedade que não permite ela conseguir. Você só está reproduzindo quando a gente faz isso. A gente só está reproduzindo quando a gente faz. Então isso não pode ser justificativa. Eu compreendo quando você diz que há um passado. E nós todas aqui concordamos e todos concordamos com isso. Há um passado que constrói, há uma sociedade que ainda diz que homens e mulheres têm que ser diferentes. Ainda há uma cobrança. Mesmo eu discutindo tudo isso, ainda há uma cobrança em cima de mim sobre eu ter filhos ou não e precisar cuidar dos meus filhos. Ainda há uma cobrança de quando eu tiver TPM, talvez eu atrapalhe o meu trabalho. Mas homens, eles também têm problemas emocionais, né? Eles também têm. E geneticamente, isso não vai interferir, ou não deveria interferir no seu trabalho, mas também interfere se você tiver um problema emocional. A grande diferença é que nas mulheres a gente sabe que vem uma vez por mês, nos homens não. Né? E aí o que eu estou dizendo não serve como justificativa. Não serve. Serve para compreender que existe essa diferença, mas essa diferença um dia foi criada, ela não é determinada. E aquilo que não é determinado significa que pode ser modificado. É justamente por isso que nós estamos conversando. Porque precisa ser modificado. Você tem um poder na sua mão, de poder dar a possibilidade de desconstruir essa ideia de que as mulheres são menos capazes do que os homens. Use esse direito. Falando sobre a religião, eu acho que a Bíblia, eu não sei quem escreveu, mas eu não sei quem escreveu, eu não sou religiosa, mas eu acho que foi escrito por pessoas, né, e homens, porque o que tem ali é uma forma de manipular nisso que você falou mesmo, né? Eu acho que ouvindo as falas e construindo melhor minha resposta, eu pude perceber que eu acho que foi isso que você perguntou, como é que a religião, eu não diria nem a religião, os livros que as religiões usam, como a Bíblia, o Torá, o Alcorão, todos eles, né, são machistas, colocam a mulher como serva, né, como subserviente, como submissa. E um dia desse eu fui num casamento, quando eu vou em igreja, casamento e missa de sétimo dia, quando não tem como fugir, né? E eu achei muito interessante. A mulher é levada ao altar. É como se ela não soubesse caminhar com as próprias pernas. Eu não quis me casar, eu sou contra casamento, porque eu não vou ser entregue por um homem, por um outro homem. Tá entendendo? Eu não preciso. E outra, olha o que o pai faz, né? O pai, quando vai entregar a mulher pro carinha, dá um beijo na testa, e o rapaz recebe a moça com um beijo na testa, ela baixa a cabeça. Olha que gesto! Eu estou indo e estou baixando a cabeça, eu não baixo. Tá? A igreja, gente, a igreja não, os livros, né, foram escritos, não foi por gente. E o que está escrito ali é para manipular a gente. Tá? Pode ser pastor, pode ser padre. Se não vem de uma coisa assim mais revolucionária, assim, que despertou mesmo, vai continuar nos manipulando dessa forma. E vamos continuar indo para o altar, sendo levado por um homem, para outro homem, como se a gente não soubesse caminhar com as próprias pernas, sabe? Eu acho isso assim um absurdo.
digo para as minhas filhas não se casarem, que não é necessário isso. Eu pensei melhor, eu acho que foi nisso que você perguntou. E a questão de não bater, eu não estou defendendo, mas o não bater eu acho que foi a questão de ser uma pergunta assim, polêmica em relação à religião, que é muito difícil discutir, porque atualmente a gente discute isso com fervor, né, e dá um mal-estar, né, um atrito. Mas eu acho que era isso. Não, é porque, só porque falar da agressão, pelo amor de Deus. Mas é porque eu estou tentando usar o exemplo de como é cotidiano, a gente não nota. A gente faz, a gente não percebe muitas coisas. Como é cotidiano, por exemplo, vocês acharem que, aí, ela agrediu. Não, gente. É de novo reforçar a ideia de que a arrogante que acha que sabe de tudo. Não sei de tudo. Mas a gente reproduz isso, a gente precisa observar essas atitudes. A forma como a gente fala é mais importante do que o que a gente diz que pensa. É como a gente reproduz porque a gente foi acostumado a isso. Então é sempre observar e nunca usar como justificativa. Esses livros foram escritos num período onde os homens eram que estavam no poder. Então, lembra que eu falei? A guerra, ela sempre é contada pelos vitoriosos. Alguém escreveu? Exato, livros de mulheres, livro da Madalena, que não são publicados, porque também existe interesse. Mas eu entendo, realmente, é situação conflituosa, em especial aqui no Brasil. Por isso que eu citei que a situação do Brasil é específica, mas isso não é justificativa suficiente, entende? Porque em outros países não tem esse tipo de religiosidade onde não é tão forte a ideia da religiosidade, onde o homem é o ser dominante e a mulher é o subserviente. E mesmo assim você vai ter problemas de gênero, entende? Então não necessariamente vai estar ligado só à religião. Pessoal, vamos fazer assim, a gente vai passar as falas para quem quiser falar, todo mundo de uma vez, aí depois repassa para a mesa responder, tá certo? Vou repassar para a Poliana, depois para o professor Augusto, depois para o Romário. Alguém mais vai querer falar? Muito 3, minha sugestão foi 3. Muito 3. De 3? Tá certo. Tá tudo bem. Eu vou pontuar algo muito relacionado a essa questão que foi colocada a respeito da religião e o modo como vocês debateram, mas aí eu vou puxar um pouco para esse espaço de poder que a própria ciência exerce, assim como a gente, como foi colocada a questão do poder da religião para definir determinadas representações. Vejo que, analogamente à TPM, na primeira metade, final do século XIX, até a primeira metade do século XX, a histeria era a questão. E esse entendimento da histeria foi produzido, e a representação da histeria foi construída a partir de um espaço científico da psiquiatria. Então, existe um espaço na história, um espaço de estudo chamado História Social da Doença, que é para pensar essas repercussões, nesse contar e nesse falar da doença a partir das nossas relações sociais. Como a mesa coloca, a partir da fala da Lívia, se não me engano, de que não só mulheres têm problemas emocionais, têm problemas biológicos, e tem questões de ordem genética que impactam no seu cotidiano, mas como essa ciência médica, essa ciência biológica, ela se constitui e ela apresenta a doença socialmente. Então eu queria pontuar isso, se a mesa puder fazer uma observação a esse respeito, porque eu acho que nós acreditamos de forma muito crédula em tudo que a ciência nos apresenta. Não passamos o nosso filtro, o filtro que a gente aprendeu a partir do nacionalismo, que a gente só precisava fazer isso em relação à religião. Em relação à ciência, não, porque com a ciência estaria a verdade. Mas nós percebemos, por exemplo, quando dizemos que biologicamente somos diferentes, é como se ao afirmar essa verdade nos impusesse uma divergência ou um contexto de direitos que é cerceado a um grupo de sujeitos.
noite, eu conheço a Kátia, né? Kátia, você foi minha aluna, não foi mesmo? E agora a Clarinha também está aqui. É assim, o capitalismo é um negócio muito sério, né? O capitalismo. Claro que biologicamente nós somos diferentes, ainda bem que somos biologicamente diferentes. Claro, e é bom ter essa diversidade toda. Mas do ponto de vista de questões hormonais ou mesmo de doenças psiquiátricas, todos nós somos sujeitos a isso, nós realmente também somos. E o capitalismo é muito sacana, porque ele faz assim, quando é para justificar a não contratação de uma mulher, ele diz que é por questão hormonal, que vai ter filho. Quando é para justificar, ele diz, mas as mulheres são mais cuidadosas, elas são mais detalhistas, então isso é bom para o trabalho e tudo. Então assim, realmente é o uso, na hora que é necessário usar uma coisa, na hora que não é necessário, não usa. Porque se a gente olhar no mundo acadêmico, o que a gente tem de colégio de problemas psicológicos, homens e mulheres, é enorme. Claro, eu vou ficar citando aqui, mas no mundo da URCA, eu estou aqui há 24 anos, eu conheço todo mundo. E eu não vejo nenhuma, eu não fiz estudo cientificamente, mas não me parece que tem uma diferença grande de professores e professoras com problemas psicológicos na universidade, usando remédios na universidade. Aqui eu posso até tentar fazer uma coisa e ver cientificamente qual é esse percentual. Mas é um uso sacana do capitalismo, né? E isso acaba encarnando na gente. Você tem razão disso. A sociedade é machista, a sociedade é racista, mas quem sofre o machismo são as mulheres. Nós somos, as mulheres também são, mas quem sofre são vocês, somos nós, né? E a gente vai reproduzindo, talvez nós homens reproduzimos mais que vocês, é verdade, mas todos nós reproduzimos. E realmente eu entendo que é uma construção, porque até a construção por que se estabeleceu o casamento como algo para concretizar uma relação? Porque quando começou a ter o acúmulo de capital, o homem primitivo começou a acumular as ovelhas que ele, por alguma razão de divisão do trabalho, ele ficou cuidando das ovelhas. E quando ele queria saber de quem era o filho, ele queria ter certeza que era dele. E uma forma de ter certeza, talvez, foi começar a construir a ideia do casamento, seu dom, ter a posse também da mulher, e não só. É um negócio muito cruel, mas foi mais ou menos por isso, né? As civilizações primitivas não tinham isso, o filho era o filho da comunidade toda, todos criavam necessariamente sabendo quem era o pai exatamente ou não era. Mas isso, o acúmulo de capital, está na base de tudo, o capitalismo está na base de tudo. A gente pode fazer 1000 possibilidades de tentar mudar a sociedade, a gente tem que tentar, sim, os sociais são importantes, os movimentos sociais, mas se a gente não conseguir, em algum momento, atacar o cerne da questão, que é o acúmulo de capital, é o capitalismo, a gente não vai conseguir resolver de fato, porque nem lugar também se resolveu isso ainda, né? Mesmo os países que estão mais desenvolvidos, tem diferença sim de salário entre homens e mulheres. Claro, não gritante como é a nossa sociedade brasileira, a escravidão está muito enraizada ainda aqui. Ontem mesmo a gente viu muitas discussões sobre a questão da escravidão, né? A elite brasileira, não tem nem dúvida, comparada com os países da Europa, ela explora muito mais o trabalhador, né? Ela vê realmente a gente como escravo. Nem à toa que teve essa reforma trabalhista aí, que cada vez escraviza mais, uma sociedade já é tão complicada. Então, é uma construção. O que é que vocês entendem que a gente podia dar? Isso que vocês estão fazendo, que os movimentos sociais, apesar de todo o retrocesso que está acontecendo do seu ponto de vista de extrema direita no mundo todo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que os movimentos sociais, eles, principalmente de mulheres, né, cresceram enormemente. Hoje em dia é o que está na ponta de lança de confronto com o capital, se não de forma consciente totalmente, mas é o movimento de mulheres no mundo todo. O movimento LGBT também tem crescido muito, o movimento contra o racismo também tem crescido muito. Ao mesmo tempo que a gente tem o Bolsonaro da vida, mas a gente tem os movimentos sociais que estão indo para cima, estão se expondo mais também. Vocês acham que esse é o caminho, só esse é o caminho, tem mais aula a fazer, porque a gente tem que mudar a construção, mas como mudar de fato essa construção, né? A que passos, na verdade, a que passos a gente vai conseguir mudar ou não essa construção que sempre leva o machismo, o racismo, todas essas maléficas que tem na sociedade capitalista. É mais isso. Obrigado. Primeiramente, boa noite à mesa, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Minha fala é rápido, curta, e é só mesmo para agradecer à mesa, à Poliana, a toda a organização
que a gente fez, a mobilização que a gente fez para hoje estar acontecendo, precisava, para ontem precisava ter essa conversa aqui no campus. Precisa de muito mais ainda sobre mulheres, sobre LGBT, sobre racismo em geral, sobre diversidade religiosa, enfim, precisa. E só focando, como vocês mesmos da mesa já falaram, ficou muito claro aqui pra gente, de que as mulheres não querem inverter os papéis com os homens, querem apenas a igualdade dos direitos, né? Então, não é porque é diferente biologicamente, como até o Augusto já falou, que bom que tem essa diferença, né? Porque senão, que seria do sexo? Então, enfim. Mas é isso aí, a gente está aqui mesmo para agradecer. E sobre falando do ponto ainda da religião, que foi muito bem falado aí, a Kátia arrasou aí na roda dela, todos vocês. E no caso é isso mesmo, não só falando de uma determinada religião, mas de todas as religiões usam livros, né, como a Kátia frisou bem, seja a Bíblia, seja qualquer outro livro, seja a religião católica, seja o candomblé, seja a religião evangélica. Então tem aquele, lá, nem que seja lá no fundo, mas sempre tem aquela hierarquia de que o homem, ele é o cabeça. Por mais que tenha autoridades em algumas religiões, talvez não nas religiões cristãs, mas levando para a religião do candomblé, por mais que tenha Orixá, essa é algo que tem que entender. Então, mas no fundo ainda tem aquele, não, mas o fulano é melhor porque ele é homem, ele tem um papel, ele faz isso melhor porque ele é homem. Enfim, ainda tem esses comentários e que bom que teve essa conversa, que tenham mais, né? Vocês todos arrasaram com todas as palestras, foi muito bom. E é isso aí, a gente tem aqui do campus do Departamento da Física, o campus do Graduado, só agradecer. Obrigado. Boa noite. Eu queria saber se tem alguma forma de nós alunos ou a sociedade em geral levar o debate sobre isso para as escolas, porque eu percebo, eu estou no ensino médio, terceiro ano, e eu percebo que só jogam um assunto em cima de mim e eu não tenho como debater, visualizar, expressar o meu ponto de vista e ver outras opiniões sobre isso. Então, eu queria saber se há alguma forma de levar isso, sabe? Só para contextualizar a pergunta dela, a gente estudou na mesma escola e aí a gente tinha uma professora maravilhosa que ela fazia essas coisas, tá ligado? Tipo, a gente não tinha ninguém que abrisse nossa cabeça pra botar alguma coisa que não seja básica, né? Só tinha gente pra jogar fórmula, pra ensinar isso, aquilo, pronto, acabou. A gente não vai falar de religião, a gente não vai falar de sexualidade. A gente só vai jogar o conteúdo e é isso. E aí a nossa professora maravilhosa foi ela que abriu a nossa cabeça, acho que eu nem preciso citar o nome dela, a roupa estancar na prova. E foi aí que começou a discutir, sabe? Os alunos, uns rapazes meio babacas do fundo da sala, começaram a pensar mais, começaram a conversar mais. Aí quando ela começou a abrir nossa cabeça, o que aconteceu? Cortaram ela, sabe? Tipo, quem tá lá dentro não pode falar. Como é que a gente vai levar isso pra galera? O que faz, hein? A história só se repete, viu? Já aconteceu comigo também. A gente não pode questionar salário, a gente não pode debater outras coisas. Eu também já fui cortada, eu também já provoquei rebelião em escola, sabe? Eu hoje sou mais calma, mas assim, fiz tudo isso sim, porque nunca aceitei, porque também levava os debates. Então, isso que aconteceu com Lívia vai continuar acontecendo e respondendo
ao que o professor Augusto falou, como é que a gente faz, a gente estava fazendo, né, professor? Estávamos fazendo. E aí veio o golpe. E aí eu não sei como é que a sociedade estava começando a se organizar nas bases. Estava tendo a organização das bases, estava tendo políticas públicas e não vai ter mais, né, se a gente não fizer alguma coisa. E a saída para isso, eu não estou incitando nada, não, mas eu só vejo assim se a gente partir para uma luta mesmo, invadir o Congresso, sabe? Eu não estou vendo mais debate. Ficar com briguinha, com coisa de Facebook, de Instagram, a gente não vai mudar nada. A gente tem cortado nossas organizações de base, de sindicato, de tudo. E isso é para enfraquecer a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que transgredir, a gente tem que continuar, aliás, a gente tem que se reunir mais, porque quebraram nossas pernas. Não podem dar, cada dia é uma paulada grande que vem, tá entendendo? E vai acontecer isso em escola pública, em escola privada, e quem pensar fora da caixinha vai ser cortado mesmo. E se a gente não fizer alguma coisa, e é a juventude, é a comunidade acadêmica que faz isso, os grandes movimentos saem daí, tá entendendo? A gente não vai mudar. O movimento estudantil estava morto no Brasil. Passamos a década de 90 na inércia. Tinha movimento estudantil década de 70, década de 80 eu militei, a gente invadia a reitoria, a gente corria atrás de político. Quando conseguimos alguma coisa, todo mundo para de novo. Então eu acho que é hora de movimento estudantil de novo, porque se vocês não se unirem como categoria, a gente como professor não vai ter mudança nesse país. O que a Allana colocou no começo, a Allana falou no começo, é muito importante, inclusive para o que a gente vinha discutindo. De fato, a gente precisa pensar que a ciência, em algum momento, colocou também com interesses. A gente não pode, eu vou tentar combinar as duas falas, tanto do Augusto como da Allana. A gente precisa entender que a sociedade ela é feita de vários interesses em diversas áreas. Então, você tem o interesse da propriedade privada, você tem o interesse do casamento, de por que ele tem que funcionar assim. E quando eu coloquei, por exemplo, que eu sei fazer qualquer coisa que você sabe fazer, né, eu posso fazer qualquer coisa, estou falando do ponto de vista do trabalho, que eu acho que é o que a gente está mais falando aqui, né, de ir para a universidade, de estudar. Hoje nós não temos trabalhos onde nós requeremos habilidades especificamente físicas. Né? Então, essa questão hormonal acaba não tendo essa diferença. Nós temos principalmente trabalhos que precisam de inteligência e isso não escolhe gênero. Né? Nós precisamos de trabalhos com criatividade também. Isso não escolhe gênero. Isso precisa de equilíbrio emocional. E se as mulheres são mais cuidadoras, se elas são pessoas mais sensíveis, elas deveriam ser equilibradas emocionalmente. Mais do que homens, porque elas são socializadas a isso. De fato, as mulheres são socializadas a isso, certo? A serem mais sensíveis, a pensarem mais as emoções. Mas não é porque biologicamente elas são mais sensíveis, elas sempre foram socializadas a se sensibilizar. Sensibilidade é uma coisa também que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E aí, são interesses, a gente precisa pensar esses interesses. Houve um tempo onde se colocava que a mulher, ela tinha histeria e isso era uma doença, inclusive. Que hoje a gente conhece como liberdade sexual, né? É isso. Hoje a mulher pode, ela não pode, mas ela luta para, quando eu digo pode, é porque as pessoas ainda não a permitem totalmente. Mas não é mais considerado uma doença o fato da mulher querer sexo, né? E durante muito tempo isso foi considerado uma doença. Então o discurso era o mesmo, de que as mulheres eram mais fracas, de que elas precisavam ser cuidadas. E a gente não pode deixar que esse discurso continue se repetindo. Ele existiu em um tempo e alguém precisou desconstruir isso. Houve um tempo que as mulheres não podiam estar trabalhando. E aí disseram que elas eram loucas por querer trabalhar.
Em 1932, no Brasil, a primeira mulher pode votar, né? Ela é autorizada a votar. Mas até então, e na verdade ela vota fora do país, no Uruguai, e não era permitido também a universidade. E política era coisa de homem, porque política era um lugar sujo, não era um ambiente para mulheres. Mulheres não saberiam pensar, então elas não podiam votar, a não ser que elas votassem no que os maridos delas dissessem para elas, porque elas não tinham capacidade suficiente de decidir quem era o governante necessário. Então essa compreensão não é porque as mulheres geneticamente não tinham, é porque não lhes foi dada essa oportunidade de poder pensar a política e de poder estudar a política. Então, de fato, eu não posso escolher um candidato adequado, eu vou parecer burra porque eu nunca fui socializada, e não porque geneticamente eu fui determinada por isso. Com relação ao que a gente tem que fazer, e aí eu meio que reúno com a pergunta da Isa, do professor Augusto e da Isa, são vocês que estão dizendo que eu fui demitida por isso. Mas, de fato, a gente tenta mesmo levar um discurso. Eu já ouvi muito que eu sou muito arrogante no meu trabalho, eu escuto muito isso, de que eu fico falando demais, ou que eu quero trazer coisas que não precisa trazer, ou que eu incentivo. Eu nem falo, tanto que eu nem falo, o pessoal diz, mas você está discutindo política em sala de aula. Eu discuto ciência política, eu discuto fatos, não discuto opiniões, porque a minha opinião ela é minha, né? Mas ameaças eu já recebi de vários, ainda foi só da instituição de onde eu saí. Mas o que eu preciso dizer é, vocês já estão fazendo diferente. Quando vocês perguntam como levar a escola, vocês não precisam estar na escola para aprender. As escolas não são os únicos lugares onde a gente pode aprender. Vocês vieram para cá para aprender. Eu entendo a pergunta, que é, nós precisamos que mais pessoas vejam isso. Entende? Eu sei que é por isso que vocês estão perguntando. É como o professor Augusto, às vezes a gente se sente cansado, porque o professor Augusto provavelmente não me conhece, mas eu o conheci lá da URCA, né? Eu fiz ciências sociais, então eu o via nos movimentos, dos sindicatos, das assembleias de professores. E então eu sei também que está sempre no movimento, como a professora Kátia também já tinha visto várias vezes. A Kátia eu conheço porque ela é mãe de Hannah, né? Sou mãe de Hannah, claro. Mas eu já os vi no movimento. E eu sei que às vezes a gente cansa. Então, assim, chega uma hora que a gente se estimula. Chega uma hora que a gente diz, não dá mais. Eu já passei por isso diversas vezes, tanto no movimento estudantil, em vários outros movimentos, como na própria sala de aula. Mas a questão é, se a gente não tivesse se organizado, a gente não tinha conseguido nem o que a gente tem. E o que a gente tem não é muito. O que a gente tem, na verdade, é bem pouco. A gente tem muito direito e não alcançou ainda ele. Especificamente, como nós estamos falando de mulheres, eu estou citando muitas de mulheres, mas não são só as questões de mulheres. As mulheres trouxeram outras questões, como as discussões também sobre LGBTQ. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa discutir, que o movimento social é uma forma de organização. Né? Nós chegamos a nos organizar, mas as práticas elas não podem ser só no movimento, elas precisam ser dentro da nossa casa, elas precisam ser também dentro do nosso trabalho. O que eu posso fazer dentro do meu trabalho, aqui, agora, nesse minuto, na responsabilidade que eu tenho, na função que eu tenho, o que eu posso fazer de diferente? Que seja no caso do aluno de ensino médio, eu posso ir para palestras, eu posso procurar conteúdo para discutir, eu posso ler sobre, eu posso gerar um grupo de pesquisa, onde é que eu quero estar, eu preciso estar sempre, e sempre em comunidade, porque na minha fala eu disse, a gente não vive sozinho, eu não consigo se eu estiver sozinho. Quando eu saí da escola, que eles estão falando, eu senti um baque muito forte e eu cheguei a ouvir de uma pessoa isso, de mas é porque ele falava demais, ou porque ele queria trazer uma coisa diferente demais. Isso nunca foi me dito na hora que eu fui demitida, tá, gente? Isso não foi esclarecido, não. Isso eram coisas que as pessoas questionavam ou achavam que era. E pode ser bem verdade, mas eu não posso afirmar que foi por isso, assim, porque não foi uma coisa que foi me dita na hora da minha demissão. E de fato eu fiquei muito chateada por conta deles, porque eu sentia que eles precisavam discutir e às vezes não tinham espaço de discussão. É um direito deles ter aula de sociologia, é um direito deles ter aula de filosofia, e algumas escolas já tiram esse direito. Então, assim, de ter as aulas e não de fingir que tem uma aula e botar uma nota, como muito acontece. Já é um direito e eles não têm acesso. Não estou falando deles especificamente não, mas algumas escolas retiram esse acesso a esses alunos. Então, assim, se a gente simplesmente cansa e deixa, a gente deixa que as pessoas conquistem. Por mais difícil que seja, porque é cansativo, porque tem hora que ele dá um baque, você perde as energias, você não sabe mais onde procurar. Se a gente simplesmente perde as energias e fica lá perdido nas energias, enquanto isso o movimento vai, o outro movimento, né, um movimento que
tem esse interesse de nos calar, vai continuar nos calando. Partes nós sofremos e continuaremos sofrendo, né? Eu não acredito que eu vou estar viva quando houver muita diferença. Eu sinceramente não acredito. Mas isso não pode ser suficiente para eu parar de lutar. Eu não preciso repetir isso para algumas pessoas que todo mundo sabe aqui, né? Então, se reunir sempre e buscar esses espaços. A academia é muito responsável por isso. A academia é o principal lugar que a gente precisa reivindicar esse tipo de construção. Porque a universidade é o lugar onde a gente precisa construir. Não é só o lugar onde a gente precisa construir, mas a gente precisa trazer a rua para dentro da universidade. A gente precisa trazer as pessoas para dentro da universidade. Todo mundo se espanta quando eu trago os meninos do ensino médio, porque não é comum. Não é comum, quando fala que o menino está no ensino médio, todo mundo olha e faz, que lindo, tipo, que maravilhoso. Não deveria ser estranho. E se nós estamos na universidade, sejamos estudantes ou professores, cabe a nós ter que trazer essa galera para dentro da universidade. Criar espaços que eles se sintam confortáveis, porque a universidade ela é violenta. A gente tem medo até de passar na porta, mesmo sendo a pública. A gente fica, onde é? E como é que eu faço para chegar? A gente fica com vergonha, a gente não entra, a gente não se sente confortável para estar na universidade. Então, se a universidade é um lugar de ressignificar, a gente também precisa pensar essas possibilidades, de como trazer a comunidade que tem experiência, que tem a vivência, que sabe como é que funciona, para dentro da universidade, já que não permitem que nós chegamos em outros lugares. Nós temos um lugar, nós temos a universidade. Se nós temos a universidade, então vamos trazer as pessoas para conversar na universidade. Se não é assim, então vamos marcar no meio da praça para fazer. Mas é necessário fazer em algum lugar. É necessário continuar fazendo em vários lugares e estar sempre chamando pessoas. Eu entendo assim. Aí a gente desconstrói cultura. É a longo prazo, porque cultura é a longo prazo. Ninguém desconstrói nada do dia para a noite. Quando se fala de cultura, eu posso falar com propriedade sobre isso. Mas sem querer ser arrogante, e já aparecendo. E tenho que me desculpar, porque as pessoas acham que eu vou ser arrogante por isso. Mas como assim? Não tem como. Então assim, é cultura, gente. Cultura, infelizmente ou felizmente, é algo que é dinâmico, mas que precisa ser construído todos os dias e que durante muitos anos, até você conseguir uma conquista, alguém vai derrubar você e aí vão esquecer um pouco da história, vão esquecer que já fizeram isso no passado, que outras pessoas já lutaram por isso, já conquistaram isso já foi possível para algumas pessoas e desconstruíram. É por isso que a gente precisa ler, é por isso que a gente precisa ir para história e pesquisar história, né? Sem precisar ser formado em história, mas ter conhecimento dele. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, que nosso tempo já está estourado, tá certo? Vamos agradecer mais uma vez a essas 4 mulheres.